O garoto usou o golpe de espada mais simples, mas chocou o professor presente porque essa era uma força que um estudante não deveria possuir. Embora parecesse que Lonan tinha balançado a espada apenas uma vez, na realidade foram 3 golpes, e ele deliberadamente desacelerou o corte final para garantir que os professores pudessem ver claramente. Foi precisamente essa ação que enfureceu Nabirus. Enquanto isso, Lonan disse sem expressão: "Professor, você me assustou." Nabirus perguntou: "Quem te ensinou essa técnica de espada?" Lonan respondeu confuso: "Do que você está falando?" "Ninguém me ensinou." Então Nabirus mudou sua pergunta: "Você viu meus movimentos agora mesmo?" Lonan disse: "Sim, eu vi. Você está." "Notável. Você sacou a espada e fez 3 cortes em um momento extremamente breve." Nabirus se acalmou um pouco e disse: "Sim, exatamente como você demonstrou." Então ela abruptamente mudou de tom: "Seu pirralho arrogante. Você deliberadamente diminuiu a velocidade do corte final para garantir que pudéssemos ver." "E claramente, não foi?" Lonan ficou perplexo. O motivo pelo qual ele desacelerou o terceiro golpe foi para reduzir a força e evitar ferir seu próprio corpo, não porque desprezava a professora. Mas diante da furiosa Nabirus à sua frente, suas explicações pareciam totalmente frágeis. O diretor permaneceu em silêncio, apenas desviando o olhar de maneira constrangedora, enquanto os outros dois ficaram pasmados, dizendo: "Como professores não deveríamos ter percebido algo." Um momento. Mais tarde, Nabirus embainhou sua espada e lentamente voltou para seu assento. Ela disse: "Vou te ensinar pessoalmente a partir de agora." Depois de retornar ao assento, suas emoções continuaram instáveis. O diretor ao lado olhou para a irritada Nabirus e refletiu cuidadosamente sobre suas palavras. Ensinar pessoalmente. O diretor entendeu. Nabirus já havia aceitado essa criança como sua discípula. Ele se voltou para Lonan e disse: "Você passou, mas ainda precisamos lhe fazer uma pergunta. Por que você veio para a Academia Real Phillips?" Após ouvir isso, Lonan abaixou a cabeça. Memórias começaram a surgir em sua mente. O garoto tinha usado toda a sua força para matar o que acreditava ser o gigante de 4 asas mais poderoso, pensando tudo estaria acabado. Mas, inesperadamente, um gigante de 8 asas ainda mais poderoso apareceu no céu. Afinal, 4 asas não eram o limite do gigante. 8 asas eram. Naquele momento, o garoto estava preparado para lutar até a morte, mas outra mulher sobrevivente discordou de sua abordagem. Em vez disso, ela estranhamente deu um beijo no garoto. Acontece que 2 anos e meio antes, 3 gigantes invadiram repentinamente o Império, destruindo mais da metade de seu território em pouco tempo. Somente quando o exército de Lonan se juntou à batalha é que conseguiram mal conter os gigantes, mas pagaram um preço alto. O exército inteiro foi virtualmente aniquilado, restando apenas um gravemente ferido: Lonan. Ele olhou para o campo de batalha com uma leve tristeza, mas então uma voz soou: "Faz tempo que não vejo um humano tão forte." Virando a cabeça, Lonan descobriu que a voz vinha do gigante morto. Com raiva, ele pisou em seu rosto e disse: "Metade do Império se tornou um cemitério. Por sua causa. Por que você ainda não está morto? Quer saber como seus 2 amigos morreram? Um foi torrado por um dragão vermelho, outro foi permanentemente selado por um mago. Entende agora você. Criatura maldita." Ele esperava que essas palavras irritassem o gigante, mas ele respondeu indiferente: "Os filhos das estrelas compartilham sentidos. Eu sei como eles morreram, mas voltaremos em breve, e não há humanos tão fortes quanto você na Terra." Assim que terminou de falar, Lonan cortou sua cabeça com um golpe, dizendo: "Apenas morra. Pare de falar bobagens." Depois de fazer tudo isso, Lonan caminhou ao longo do campo de batalha, só parando quando viu o corpo de seu velho amigo. Então ele se ajoelhou e disse: "Por que não correu quando eu te disse? Por que ser tão tolo, sacrificando sua vida por um chamado? Disciplina?" Enquanto Lonan estava imerso na tristeza, achou ter ouvido um grito de ajuda. Arrastando seu corpo ferido, ele seguiu o som. Era a grande comandante Andoshan. Ela ainda estava viva. Lonan sentiu um pouco de conforto, mas ao olhar de perto, a situação da grande comandante não parecia prometedor também. Ela havia perdido um braço, mas parecia não se importar. Em vez disso, estava preocupada se o gigante estava morto. Lonan disse: "Sim, eu mesmo o matei." Após ouvir a resposta, ela pareceu aliviada. Lágrimas caíram involuntariamente. "Obrigada. Você." Lonan aproveitou a oportunidade para fazer um pedido. "Já que você está tão grata, poderia dar a esses soldados um enterro digno. Porque antes, os corpos dos soldados eram simplesmente descartados, mas agora que tudo tinha terminado, era hora de lidar com essas questões de forma adequada." Após, falando, Lonan começou a tossir violentamente, olhando o sangue em sua mão. Ele disse ao grande comandante que poderia morrer a qualquer momento. Andoshan perguntou-lhe: "Se você pudesse viver, o que você quer fazer?" Um brilho apareceu nos olhos de Lonan. Ele disse: "Provavelmente iria estudar em uma academia. Esse era o desejo da minha irmã falecida, mas agora não há esperança para nada disso." Andoshan gritou furiosamente para ele: "Não fale assim, a equipe de resgate chegará em breve." Mas foi nesse momento que o céu de repente se abriu. Um raio de luz da madrugada brilhou, mas os dois olharam com olhos aterrorizados, porque um gigante de 8 asas apareceu no céu, junto com inúmeros seguidores. Naquele momento, Andoshan caiu em profundo desespero. Ela disse: "Eu salvei este mundo 3 vezes. Desta vez, realmente não há saída." Mas Lonan sacou sua espada ao lado dela. Com determinação, gritou para ela: "Grande comandante camarada, o que você está fazendo? Use rapidamente seu poder psíquico para... Jogue-me lá em cima. Minha espada não pode alcançá-los. Vou ensinar uma lição a esses desgraçados." Andoshan ficou espantada. Ele ainda queria lutar nessa situação. Que sujeito determinado. Então ela o beijou e cuspiu uma pérola em sua boca. Andoshan disse: "Esta é uma pérola que pode reverter o tempo 4 vezes. Já usei 3 vezes. É como subir de alfaiate a grande comandante. Vou dar o último uso para você. E quando me vir novamente, por favor, convença-me a ser alfaiate." Quando ela terminou de falar, um clarão apareceu. Quando abriu os olhos novamente, Lonan havia retornado à sua aldeia de 10 anos atrás. Olhando para a cena familiar à sua frente, ele ficou pasmo. "Estou sonhando", ele disse. Então bateu a cabeça contra uma árvore próxima, esperando acordar. Logo, após Lonan aceitou a realidade. A ambição do grande comandante era verdadeiramente grandiosa, esperando que ele sozinho enfrentasse os gigantes. O que
O que ele podia fazer? Depois de pensar por um momento, Lonan teve uma ideia. Ele pegou um galho de árvore e correu em direção à entrada da vila. Mas no caminho, um grupo de valentões chamou a atenção de Lonan. Eles tinham pendurado um menino de cabeça para baixo. Observando de perto, eles não tinham usado cordas. Era magia. Lonan não podia acreditar encontrar uma magia telecinética tão rara neste aldeia rural. O líder de cabelo amarelo exigiu dinheiro do menino de forma agressiva. O menino disse: "Eu dei todo o dinheiro para minha mãe para comprar remédios. Agora não tenho nenhum." O menino de cabelo amarelo ficou furioso e imediatamente ordenou à menina que usasse magia para pendurá-lo mais alto. Mas a bondosa Asan não estava disposta. A atmosfera ficou tensa. Nesse momento, Lonan bateu em Asan na cabeça com um bastão e disse: "Pare. Você vai matar ele." O menino caiu do outro lado. Enquanto isso, o garoto loiro e raivoso ficou ainda mais furioso. Ele disse: "O que estás a fazer? Ela para só porque lhe dizes?" Mas Lonan agarrou Asan e disse: "Não ligues a ele. Diz-me onde aprendeste a tua magia." Asan disse: "De um livro de magia que comprei numa loja." Lonan ficou espantado. Ela era tão habilidosa apenas com um livro de magia barato. O instinto de Lonan disse-lhe que esta pessoa poderia definitivamente ser útil na futura grande guerra. Mas, nesse momento ele ouviu o som de uma espada sendo desembainhada. Lonan virou a cabeça. O garoto de cabelo amarelo tinha avançado contra Lonan com uma espada dizendo: "Como se atreve a me ignorar?" Embora o garoto de cabelo amarelo fosse fisicamente forte, sua postura de espada era incorreto. Lonan percebeu isso de imediato e desviou de lado. Tendo desviado tão facilmente, o rapaz de cabelo amarelo ficou ansioso, mas ainda assim fingiu estar calmo e disse: "Você teve muita sorte." Lonan concordou e disse: "Sim, estou com sorte hoje." Vendo que Lonan não revidava, o rapaz de cabelo amarelo tornou-se mais agressivo. Ele disse: "Ajoelhe-se e implore, e talvez eu o perdoe. Mas ainda vou cortar um dos seus braços. Claro, vou cuidar bem da sua irmã. Toda vez que vejo sua bela figura, eu quero." Antes que ele pudesse terminar, uma das orelhas do garoto de cabelo amarelo foi cortada. Lonan estava furioso. Sua irmã era sua única fraqueza, e ele não permitiria que ninguém a desrespeitasse. Essa cena assustou todos os outros valentões. Ele havia conseguido usar um galho de árvore como se fosse uma espada. Ao ver isso, Lonan aproveitou a oportunidade para fazer com que devolvessem o dinheiro ao garoto. Os valentões não se atreveram a recusar. Eles devolveram todo o dinheiro roubado e depois fugiram. Enquanto isso, Lonan fez um acordo com Asan. Eles se encontrariam neste local às 2:30 da manhã, 4 dias depois, porque tinham algo muito importante a fazer. Depois de dar essas instruções, Lonan correu para casa, mas hesitou na porta. Muitas perguntas o atormentavam. Devo me desculpar por sair sem dizer adeus? Devo dizer a ela quando sentia a falta dela? Devo perguntar se ela está bem? Mas quando ele finalmente viu sua irmã, Lonan apenas disse: "Estou de volta." E trouxe as flores favoritas de sua irmã. Sua irmã ficou radiante quando as recebeu. Ela disse: "Nunca esperei receber flores do meu irmão frio. A comida é suficiente? Você quer que eu adicionar mais?" Olhando para os 13 pratos e a sopa à sua frente, Lonan ficou atordoado e rapidamente acenou com as mãos em recusa. Então, mudando de assunto, ele perguntou quantos anos sua irmã tinha. Sua irmã disse: "Eu tenho 22 anos este ano." Isso significava que ainda faltavam 10 anos antes da invasão dos gigantes. Sua irmã perguntou: "Por que você?" Perguntar, ela se apressou para cindir sua testa e disse: "Você não parece estar com febre." Lonan segurou a mão da irmã, então disse: "Não, eu estava pensando que vou estudar em uma academia." Ao ouvir isso, a irmã ficou radiante de alegria. Então, ela saltou para o lado e começou a remexer em caixas e gavetas. Logo depois, trouxe um balde. Estava cheio de moedas de ouro. Lonan não conseguia acreditar. Ele disse: "Como você conseguiu tudo isso?" Sua irmã colocou as mãos nos quadris e disse: "Eu economizei por 2 anos e meio, esperando você dizer isso." Mas Lonan disse a ela: "Isso está longe de ser suficiente, porque Lonan queria frequentar a melhor instituição do mundo, a Phillips Royal Academy. Eles tinham os professores mais destacados, o suporte financeiro mais rico. Além disso, a academia havia produzido 3 talentos de classe mundial: o grande comandante, Andershan, o santo da espada, Zulifan e a bruxa. Então, para derrotar os gigantes, essa era a única escolha de Lonan. 4 dias depois, Lonan foi ao local de encontro combinado com Asan. A primeira coisa que Lonan fez foi colocar sua mochila no chão e então disse: "Vamos, me controle. Use telecinesia para me levantar o mais alto possível." Lonan queria testar o nível de poder mágico dela, mas Asan estava relutante. Ela disse: "Não posso fazer algo tão perigoso." Lonan disse: "Está tudo bem, eu comprei. Seguro." Ouvindo isso, Asan finalmente ficou tranquila. Então Asan começou a recitar um feitiço. Quando a magia se ativou, era como se uma mão invisível levantasse Lonan bem alto. A altura era ainda maior do que Lonan tinha imaginado. Embora faltasse estabilidade, a telecinesia era essencial para lutar contra gigantes voadores, e esse tipo de magia era extremamente raro. Lonan levantou o canto da boca com satisfação e pensou: "Ela é minha." Enquanto isso, Asan começou a tremer. E o Yuichilabu disse: "Posso te colocar no chão agora?" Mas no segundo seguinte, Lonan pegou sua espada e a balançou para cortar a magia, então pousou em segurança. Asan exclamou em choque: "O que você fez? Cortou a magia?" Lonan apenas a socou e disse: "Nada. Apenas uma performance acrobática." Na verdade, essa questão havia atormentado Lonan por muito tempo. Ele não sabia. Porque sua espada era tão especial. Não só podia cortar magia, mas também podia até matar gigantes. Mas essas coisas podiam ser pesquisadas lentamente. Agora havia algo mais importante a fazer. Então Lonan jogou a bolsa para Asan e disse: "Vamos, temos que terminar antes que a lua desapareça. Depois de fazermos isso, podemos nos tornar estudantes na Academia Phillips." Asan ficou espantado. "Eu ouvi direito. Phillips, esse é um lugar que só aceita elites. Você tem uma esgrima poderosa para te apoiar." "Mas eu sou apenas inútil. Provavelmente não posso ir, certo?" Lonan disse. "Eu sei. Embora você seja estúpido, tímido e chore muito. Mas tudo bem, você pode começar a mudar agora. Caso contrário, vai apenas desperdiçar sua vida vagando como aqueles bandidos." Ao ouvir isso, o rosto de Asan ficou vermelho. Foi a primeira vez que alguém mostrou tanta preocupação por ela. Futuro, então ela rapidamente concordou, enquanto Lonan revelava um sorriso travesso. Seu plano havia dado certo. Logo depois, chegaram ao local onde os goblins moravam. Embora todos estivessem dormindo agora, ainda era extremamente perigoso. O alvo de Lonan era o baú de tesouro que os goblins haviam coletado. Lonan disse:
Vamos começar. Use telecinesia para pegar todos os... Aquilo. Ao ouvir isso, a Sam ficou instantaneamente apavorada. Ela olhou para os abdominais de 36 do Goblins. Ela disse, se eles acordarem, estaremos mortos. Por que não voltamos e pensamos sobre isso? Mas Lonana puxou e disse, para entrar na Academia Real Phillips, você precisa. Duas coisas, altas taxas de matrícula e rica experiência em combate. Assim matamos 2 coelhos com uma cajadada só, a menos que você tenha uma ideia melhor nessa cabeça. A Sam disse, ideia? Eu não tenho nenhuma. Lonan disse, bom, então vamos começar. Depois de falar, Lonan abriu sua bolsa e disse, apenas encha. A Sam não teve escolha a não ser obedecer. Quando a magia foi ativada, os tesouros dos Goblins gradualmente caíram na bolsa. Para evitar acordá-los, a Sam teve que usar toda a sua força para controlar sua magia. Felizmente, tudo correu bem. Eles rapidamente encheram 2 sacolas. Lonan alegremente deu um tapinha na cabeça de Assam e disse, eu sabia que você conseguia. Mas ele também não estava totalmente confiante. Ele não esperava que Assam se adaptasse tão rapidamente. Parecia que ele havia encontrado uma boa pessoa para o trabalho. Após um tempo, os dois arrumaram suas coisas. Eles estavam prestes a sair quando um grupo de pessoas veio correndo em direção a eles, acompanhado por um som ensurdecedor. Gritos. Isso fez Lonan sentir que algo estava muito errado. No meio da noite, alguma pessoa anormal havia escapado de um hospital psiquiátrico. Enquanto isso, o Goblin de cabelo verde foi acordado. A primeira coisa que ele fez ao acordar foi verificar habitualmente o baú de tesouros. A caixa estava vazia. O Goblin de cabelo verde rapidamente acordou os outros e convocou uma reunião de emergência. Eles discutiram para onde o tesouro poderia ter ido. Mas um dos Goblins ofereceu uma opinião diferente. Ele olhou para Lonan e Assam e disse, poderiam ser eles que roubaram? Percebendo isso, os Goblins imediatamente os atacaram. Vendo isso, Assam ficou instantaneamente apavorada e desabou no chão. E ela disse, não deveríamos devolver as coisas deles e pedir desculpas? Mas Lonan sacou sua espada e disse, e a mensalidade? Você tem uma solução? Sempre que enfrentava situações que exigiam pensamento, Assam ficava confusa. Ela disse, eu não sei. Enquanto isso, Lonan olhou para a espada em sua mão. Era feita de aço barato. Dada a dureza dos corpos dos Goblins, a espada provavelmente quebraria após 15 golpes. Mas havia mais de 30 Goblins aqui. Mas seria o suficiente. A boca de Lonan se curvou em um sorriso. Então ele avançou contra os Goblins. Quase instantaneamente, o último Goblin também morreu por sua espada. Assam ficou boquiaberta. Lonan matou 3 com um golpe de espada e então desapareceu por um momento e todos os Goblins estavam mortos. Assam não pôde deixar de engolir. Ele já tinha se tornado tão forte assim. Logo então Lonan disse, não fique distraído. Vá pegar as bolsas. Vamos para casa. Após algum tempo, os dois partiram para casa. O que eles pensavam que seria um trabalho confortável acabou sendo bastante difícil. Lonan alongou seu corpo dolorido. Provavelmente era porque ele ainda estava crescendo. Ele precisaria fortalecer seu treinamento físico quando voltasse. Mas justo então, Assam mencionou os gritos. Som, ela perguntou, que barulho foi esse afinal? Lonan balançou a cabeça e disse, não sei, se eu topar com eles, vou dar um jeito neles. Enquanto isso, um arco e flecha avisava silenciosamente Assam por trás, mas foram facilmente bloqueados por Lonan. Do outro lado, o homem que atirou a flecha começou a se desculpar, embora seu rosto não mostrasse arrependimento. Acontece que quando Lonan e Assam pegaram o tesouro, esses 2 homens haviam presenciado, por isso tinham más intenções. Ao ver o fracasso de sua tentativa de assassinato, decidiram tentar outra abordagem. Crianças geralmente têm baixa vigilância. Contra estranhos. Eles vieram e disseram, desculpem crianças, ouvi um barulho agora há pouco e pensei que pudesse haver Goblins. Crianças? Lonan estava tão irritado que quebrou a flecha ao meio. Já comi mais refeições do que vocês dois juntos. Após um momento, o homem estendeu a mão novamente para se desculpar, mas seus olhos estavam fixos na mochila de Lonan. Lonan disse, não consegue esconder melhor seus olhos gananciosos? Sua atuação é terrível. O homem ficou em silêncio por um momento ao ouvir isso. Mas olhando para a criança à sua frente, ele não achava que representasse muita ameaça, então lançou um olhar ao seu companheiro e continuou caminhando em direção a Lonan, ainda com aquele sorriso forçado, mas havia secretamente alcançado suas costas, agarrando a adaga na cintura. Ele disse, devo me apresentar, nós somos os Calaporo. Enquanto falava, ele inesperadamente balançou sua faca em direção a Lonan. Calaporo, Lonan pensou enquanto lembrava e casualmente rebateu atordoando o homem. Agora ele se lembrava que eles eram aqueles canalhas. Nesse momento, enquanto Lonan estava distraído, o homem de cabelo amarelo também avançou, mas Assam percebeu. Assam usou telecinésia e controlou diretamente o homem de cabelo amarelo. Ao ver isso, Lonan elogiou Assam pela primeira vez no dia. Bem feito. Em seguida, pegou a espada da mão do homem de cabelo amarelo e deu-lhe um golpe de luz das 7 estrelas. 3, 2, 1. Quando a contagem terminou, o homem de cabelo amarelo se dividiu em 15 pedaços. Esta cena aterrorizou Assam. Ela disse, Lonan, você realmente o matou. Lonan disse com um olhar determinado. Eu não deixaria alguém que tentou me matar viver. Além disso, são infames. Grupo. Eles caçam ilegalmente, sequestram e vendem órgãos. Se eu não estivesse aqui hoje, quando alguém te encontrasse, a grama do seu túmulo teria 2 metros de altura. Mas naquele momento, um saco atrás deles de repente pulou, assustando os dois. Poderia ser um animal que eles haviam caçado ilegalmente? Depois de dizer isso, Lonan desamarrou a corda. Em um instante, algo voou para fora. Olhando mais de perto, era um azul. Pássaro. Que lindo! Assam não pôde deixar de exclamar. Era a primeira vez que ela via um pássaro dessa cor. Mas a atenção de Lonan não estava na cor do pássaro, estava nas patas do pássaro, porque ele usava algemas de contenção de poder. Não era algo usado para bestas míticas poderosas? Que lei celestial esse pássaro havia quebrado? Nesse momento, uma saudação veio do pássaro. Mihi, Mihi. Assam ficou tão surpresa que pulou. Ele fala, disse Lonan com desgosto. Você é idiota? Isso é um tipo de magia de comunicação remota. Se não me engano, quem fala deve ser o dono do pássaro azul. Do outro lado, uma figura estranha estava falando em um arreio mágico com uma voz áspera. Ele disse. Isso mesmo, sou membro do Instituto de Pesquisa de Bestas Míticas. Meu pássaro azul desapareceu ontem. Não consegui contatá-lo de forma alguma. A propósito, quem é você? Lonan agarrou Assam, que tentava fugir, e disse. Somos cidadãos preocupados. Seu pássaro foi sequestrado. Nós o resgatamos. Depois de falar, ele cortou as correntes da ave com um único golpe e então disse. Volte para o seu pai. Essa ação imediatamente encheu o pássaro azul de gratidão. Então ele enfiou a parte de trás no rosto dele. Lonan ficou surpreso. Era assim que mostrava gratidão?
Felizmente, o dono do pássaro rapidamente explicou. O pássaro azul quer que você arranque uma de suas penas, porque uma pena de pássaro azul sempre apontará permanentemente para o próprio pássaro. Provavelmente quer te ver de novo. Quando Lonan arrancou a pena, o pássaro azul subiu e desapareceu sem deixar rastros. Lonan perguntou-se, será que realmente quer me ver novamente? No dia seguinte, os dois levaram um tesouro ao mercado para vendê-lo por moedas de ouro. O comerciante examinou o colar por um longo tempo e ofereceu 20 moedas de ouro. Moedas. Feito, concordou Lonan feliz. Finalmente, alguém que conhecia valor. Pensar no outro comerciante que disse que o colar valia no máximo 5 moedas de ouro deixou Lonan irritado, mas agora ele tinha encontrado alguém conhecedor. Então Lonan vendeu todos os tesouros que havia trazido. Enquanto isso, Lonan colocou a mão no bolso e tirou um grande objeto roxo. O pássaro azul havia deixado em sua mão quando partiu. Ele inicialmente pensou que fosse fezes, mas podia estilhaçar pedras. Lonans. O instinto lhe disse que essa coisa era definitivamente especial. O comerciante concordou. O comerciante disse, uau, essa cor, essa textura, poderia ser? Lonan perguntou animadamente. O que é? O comerciante, pássaro. Fezes. Lonan ficou sem palavras. O comerciante só conseguiu rir de maneira constrangida e dizer, na verdade, eu também não sou um especialista. Lonan suspirou e colocou de volta no bolso, planejando encontrar um especialista para avaliá-lo algum dia. Hassan olhou para ele com desdém e disse, é realmente apenas endurecido. Cocô. Mudando de assunto, Lonan perguntou ao comerciante, você tem algum livro sobre a Phillips Royal Academy? Queremos nos matricular, mas não sabemos muito sobre isso. O comerciante disse, é mesmo? Minha filha Maria também está se preparando para ir para lá. Você pode conversar com ela. Ela está vindo agora. Maria? Lonan ficou surpreso. Ele conhecia esse nome muito bem, mas o que apareceu foi uma mulher loira. Lonan caminhou até ela e disse, você é realmente Maria? Maria disse, sim. O que é de errado? Lonan ficou atônito, porque a Maria que ele conhecia em sua vida anterior era completamente diferente. Então Lonan inclinou-se perto de seu ouvido e disse, deixe-me te perguntar uma coisa. Você é um homem, certo? Maria ficou espantada. Ela olhou para sua figura orgulhosa. Será que esse cara tinha algum dano cerebral ou estava com problemas de visão? Os olhos de Lonan fixaram-se em um certo parte de Maria. Isso não pode estar certo, você não parece um homem. Talvez seu pai tenha um filho ilegítimo. Assim que ele disse isso, Maria o esbofeteou. Maria disse, cale a boca, que absurdo você está falando. Mas essa bofetada não fez Lonan sentir dor, mas uma intensa familiaridade. Agora ele confirmou que essa pessoa era de fato o Conde Maria Sen, de 10 anos depois. Antes da viagem no tempo, o Conde Maria tinha sido fornecedor do exército nobre. Igual em status, acessível em suas maneiras, frequentemente bebendo com soldados, e sempre que Lonan discutia assuntos masculinos e femininos com outros soldados, Maria ficava geralmente zangada, seguida de um tapa. Lonan estava muito curioso e queria perguntar a ela por quê, mas nunca teve a chance até ver Maria novamente. Ela já tinha morrido na invasão gigante. Guerra. Mas agora, o mistério que perturbava Lonan há tanto tempo finalmente foi revelado. O conde era uma garota. Esta cena deixou Maria ainda mais zangada. Você ainda está rindo. Ela correu para dar-lhe um tapa novamente, mas Lonan a contra-atacou com um soco, dizendo, basta. Eu deixei você me bater uma vez porque eu estava errado, mas você não tem motivo para me bater uma segunda vez. Ao ouvir isso, os olhos de Maria ficaram ferozes. Ela deu uma cabeçada em Lonan e disse, e se eu insistir em bater em você uma segunda vez? Depois de dizer isso, os dois começaram a brigar, nenhum dos dois, dispostos a ceder. Esta cena deixou os dois espectadores atônitos. Eles correram rapidamente para separá-los. À noite, reuniram-se em uma pequena pousada. Hassan ficou chocado ao ver as duas pessoas que há pouco queriam se matar agora sentadas juntas, calmamente. Parecia que já se conheciam Enquanto isso, Lonan deixou 3 espadas e uma varinha mágica que foram apreendidas dos goblins. Ele disse, veja se há algum problema com elas. Maria pegou uma espada e examinou-a cuidadosamente. Ela disse, 3 espadas e uma varinha, não é problemático carregar tudo isso? Lonan disse, não tenho escolha, eu as carrego por precaução. Porque em sua vida anterior, a habilidade de espadachim de Lonan era extremamente brutal. Ele quebrava uma espada quase toda semana. Lonan perguntou, como estão essas coisas? Maria pensou por um momento e disse, são todas muito boas, especialmente essa espada de ferro preto. O material é excepcionalmente resistente. Então Maria olhou a varinha e descobriu que tinha uma pedra mágica rara. Ela disse a Hassan, este fofinho é um mago raro. Que magia você usa? Fofinha. Hassan ficou encantada ao ouvir isso. Ela disse, sim, mas então abaixou a cabeça e disse, eu só sei telecinesia. Maria reagiu intensamente. Telecinesia? Você é incrível. Se você se sair bem, pode conseguir uma bolsa integral. Hassan perguntou incredulamente, sério? Então Maria mudou de assunto. Então a próxima pergunta é, quais técnicas de combate você pode demonstrar no exame prático? Lonan ficou pasmo. Técnicas podiam ser demonstradas. Ele nunca ouviu falar sobre isso. Para entrar na Academia Real Phillips, você deve passar nos exames teórico e prático. O exame prático exige que você demonstre técnicas de combate e impressione os professores. A maioria dos nobres exibe suas técnicas secretas de família, enquanto guerreiros comuns mostram magia. Depois de ouvir isso, Lonan imediatamente interrompeu Maria. Espere, sou um espadachim. Não deveria bastar ser bom em esgrima? Espadachins podem usar magia também? Maria ficou atônita e disse, todo aluno que quer entrar em Phillips deve usar magia. Esse é o requisito mais básico. O que é essa expressão? Não me diga que você não consegue nem sentir um pouco de energia mágica. Lonan estava confuso. Sentir energia mágica era semelhante a usar aura? Isso deixou Maria completamente atônita. Esse cara era como um analfabeto tentando entrar em uma universidade de primeira linha. Sonhando, sai agora, ela disse. Então ela casualmente pegou uma espada da mesa e disse, deixe-me pegar emprestada a sua espada. Lonan perguntou. E se quebrar? Maria respondeu. Eu te compensarei em triplo. Pare de discutir. Venha comigo lá fora. Vou te dar um treinamento especial. A energia mágica é a raiz do poder natural existente em cada canto do mundo, mas você deve ser capaz de sentir a energia mágica para usá-la e aplicá-la a diferentes partes do corpo. O poder resultante é chamado de magia. Geralmente leva um ano para compreender, mas Lonan ainda não entendia. Ele perguntou, a aura não é também composta de poder mágico? Maria disse, não. A aura é mais poderosa do que o poder mágico. Até mesmo os gênios precisam de pelo menos 10 anos para dominá-la. E uma vez ativada, você ganha um poder mais aterrorizante do que a mágica. Essa é a diferença. Isso é explicação suficiente. Após falando, Maria correu para frente de Lonan, tão rápido. É magia.
O grau de amplificação da força é tão alto, mas o corpo de Lonan instintivamente parou o ataque. Então, com um pouco de força, ele empurrou Maria para longe. Maria também ficou atordoada. Ela tinha infundido todo o seu poder mágico na espada. Porque ela estava... Foi repelida? Quem era esse cara? Logo eles trocaram mais alguns golpes de espada. Agora Lonan não queria continuar lutando. Seus braços estavam doloridos dos impactos. Ele simplesmente ativou sua aura e desceu o golpe, deliberadamente errando. Maria aproveitou a oportunidade para criar distância e disse: "Você realmente é algo." Lonan voltou-se e disse: "Você também é, mas precisa praticar mais o equilíbrio do seu corpo." Enquanto ele falou, ele embainhou a espada e estava prestes a ir embora. Maria perguntou: "Onde você vai?" Maria não estava satisfeita. Ela levantou a espada e disse: "Você não acha que venceu, acha?" Lonan disse calmamente: "Lembre-se do que você disse, compensação tripla se danificada." No segundo seguinte, a espada de Maria se despedaçou completamente. Como isso aconteceu? Nesse momento, Asan, que estava atuando como árbitra, aproximou-se e tocou nela. Sua expressão sugeria que ela não estava nada surpresa com o resultado da batalha. Ela disse: "Você foi bem o suficiente." Depois de dizer isso, ela rapidamente corre para Lonan, deixando uma Maria confusa para trás. Maria ainda estava se perguntando o que exatamente ele é. No dia seguinte, Lonan não só recebeu moedas de ouro suficientes para comprar 3 espadas, mas também 2 sacos cheios de livros. Lonan perguntou: "O que é tudo isso?" Maria disse: "O exame é em um mês? Você não precisa disso?" Lonan perguntou: "Mas por que está fazendo isso? Os comerciantes geralmente são motivados por lucro." Então ele desembainhou a espada e disse: "Se você está tentando me matar..." Maria riu alto. "Grátis. Completamente grátis. Espero apenas que todos nós passemos no teste." Então Lonan embainhou a espada e disse: "Tudo bem então, eu aceito." Depois de um tempo, Maria se despediu de Lonan. "Depois de ajudar vocês dois tanto, se não passarem, vou matar vocês." Lonan sorriu e disse: "Claro que vamos." "Claro, você deve se preocupar consigo mesmo. Vejo você na capital no dia do exame." Após se despedir, Lonan olhou para sua mão. No próximo mês ele teria que fortalecer seu treinamento físico, porque este corpo estava atualmente muito fraco. Logo depois, Lonan voltou para casa. A partir de então, ele comia 8 tigelas de arroz em cada refeição, parando apenas quando seu estômago estava completamente cheio. Isso deixou sua irmã encantada. Seu irmão finalmente tinha voltado a si. E à noite, Lonan ia perto da aldeia para lutar contra monstros. Em seu tempo livre, ele estudava os materiais. Lonan estava bastante perturbado. "Por que eu preciso aprender boas maneiras à mesa para o exame?" Apesar de dizer isso, ele ainda leu todo o material que Maria lhe deu. E assim, um mês rapidamente passou. Lonan e Asan chegaram a Philips para o encontro, vendo a magnífica academia que parecia um palácio. Asan estava maravilhada. Ela estava sem piscar, cheia de elogios. Lonan disse: "Asan, o que você está fazendo? Está mostrando que é caipira." Asan disse: "Desculpe, Lonan." Asan olhou para Lonan e ficou impressionada. Neste um mês, ele parecia ter se tornado mais forte, mas Lonan apenas a socou, dizendo: "Pare de devagar, vamos. Nesta época, ele também deve estar aqui, e sua idade deve ser quase igual à minha. Santo da espada Chulifin, a pessoa honrada como o espadachim mais forte, talvez eu o encontre durante o teste." Naquele momento, Asan de repente mencionou o pássaro azul. Lonan então tirou a pena que poderia localizar a posição do pássaro azul, mas, inesperadamente, ela apontou diretamente para o céu, deixando Lonan pasmo. Mas ele rapidamente identificou o telhado da escola mais alta, edifício. Enquanto isso, do outro lado, Marin estava prestes a abrir a janela para respirar um pouco de ar fresco. De repente, um rosto apareceu à sua frente. Ele ficou imediatamente assustado porque estava no 30º andar, no topo. Quando Lonan e seu companheiro irromperam, Marin tremia segurando o pássaro azul. Ele disse: "O que você quer? Nem pense em machucar o azul." "Pássaro." Só quando Lonan tirou a pena, o coração ansioso de Marin finalmente sossegou. Ele perguntou: "Vocês são os heróis que a salvam?" Após saber a verdade, Marin rapidamente se desculpou. "Desculpem-me por me envergonhar na frente de vocês dois," Lonan disse. "Está tudo bem. Se alguém precisa levar a culpa, é tudo este." Culpar alguém. Ela usou telepatia para nos enviar até aqui. Enquanto era beliscado, Asan protestou: "Você foi quem me disse para nos teleportar até aqui." Surpreendentemente, o dono do pássaro era um homem-leão e professor na Philips Academy. Depois de ouvir isso, Marin disse embaraçado: "Eu não esperava que nossos heróis fossem novos alunos. Se eu soubesse antes, poderia ter escrito uma carta de recomendação, mas agora é tarde demais. Se você falhar, eu poderia." Lonan interrompeu, dizendo: "É legal, mas não é por isso que estamos aqui?" Então ele enfiou a mão no bolso e tirou a dejeto de pássaro. Marin perguntou: "O que é isto?" Lonan disse: "Isto foi o que seu passarinho deixou na minha mão." Marin pegou o dejeto e começou a examiná-lo, sua expressão ficando cada vez mais tensa. Lonan disse: "Não é apenas um comum." "Excremento de pássaro? Por que essa expressão?" Marin disse: "É uma lendária ave dos sonhos. Este é seu ovo, não um ovo comum. Se absorver magia com atributo de fogo, pode chocar-se em uma fênix imortal. Se colocado no ninho de um monstro, pode manifestar-se na forma daquele monstro." Marin continuou com uma expressão horrorizada. "E agora posso ver inúmeros tipos de poder mágico dentro deste ovo, diferentes energias mágicas se entrelaçando e perseguindo umas às outras." Depois de ouvir, Lonan ficou atônito. Como esperado de um professor, ele conseguia atribuir tantos significados a um ovo. Enquanto isso, a expressão de Marin ficou séria e ele disse: "Este ovo deve ser deixado aos seus cuidados. Embora extremamente precioso e só possa botar um em sua vida, ele escolheu botá-lo em suas mãos, e devemos respeitar isso." O pássaro azul, ao ouvir isso, dançou de alegria, como se concordasse com as palavras de Marin. Lonan pegou de volta o ovo e disse: "Não tenho objeções. Também quero saber o que está dentro." Então Lonan se levantou para sair, mas foi interrompido por Marin. O pássaro azul, piando como se estivesse lembrando de algo. Um momento depois, Marin tirou um pergaminho e disse: "Isto é para você. Vai te ajudar com a incubação." O tempo avançou rapidamente para o início do exame. Lonan reclamou para Maria: "Esperamos tanto tempo e ainda não é a minha vez." Maria respondeu: "Exames são sempre assim. Mas se a nossa fofinha estivesse aqui, não seria tão chato." Lonan disse: "Ela é uma maga testando em outro local." Nesse momento, o examinador chamou o número de Lonan. Ele se levantou para ir. Maria disse: "Não fique nervoso. Faça como eu te disse. Se não passar, não volte." Lonan acenou com a mão e disse: "Eu sei. Obrigado pela bênção." Então virou a cabeça com uma expressão determinada e disse: "Eu já volto." De voltar.
Logo, Lonan chegou ao local do exame. À sua frente estavam 5 professores da Academia Phillips. No meio estava o diretor, Arquimago Clattel. Ao lado dele estava um instrutor de espadas, grande espadachim Naburos. Apenas parou antes de que Neles, Lonan sentiu uma pressão incomparável. Ele se curvou para os professores. Olá, meu nome é Lonan. O examinador disse, olá, o boneco à sua frente é seu oponente hoje. Use quaisquer técnicas que você tiver contra ele. Lonan disse, eu não tenho técnicas especiais. Vou apenas demonstrar um golpe rápido de saque de espada. Acho que isso é suficiente para um manequim. O professor loiro riu disso. Ele disse ao professor ao lado dele. Quer cortar a defesa do manequim sem poder mágico? O que... Um tolo. O professor de cabelos brancos concordou. Um caipira de alguma vila remota não é de se admirar que ele não saiba. Este é um produto de engenharia mágica compacta, com habilidades de defesa e regeneração impressionantes. Até mesmo o espadachim gênio, Tulifant, não conseguiu deixar uma marca nele. No meio de suas zombarias, Lonan assumiu sua postura. Uma pressão emanou de seu corpo. Quase instantaneamente, Lonan completou seu rápido corte ao sacar a espada. Lonan disse, terminei minha demonstração. Mas essa velocidade não impressionou os professores. Eles quase queriam rir, até que um momento depois, 3 impactos metálicos soaram. O que... O ensinou... Ensinou? Confuso, Lonan respondeu. Do que você está falando? Ninguém me ensinou. Então, Naburos mudou sua pergunta. Você viu meu movimento agora há pouco? Lonan disse. Vi. Você é impressionante. Em um tempo extremamente curto, você sacou sua espada e balançou 3 vezes. Ao ouvir isso, as emoções de Naburos suavizaram um pouco. Ela se... disse. Sim, exatamente como sua demonstração. Então ela mudou o tom. Você deliberadamente desacelerou seu terceiro golpe para que pudéssemos ver isso. Claramente, certo? Lonan havia diminuído seu terceiro golpe para evitar se machucar, não para desrespeitar os professores. Mas, diante da irritada Naburos, essa explicação parecia completamente sem sentido. O diretor só conseguiu desviar o olhar constrangido e aqueles 2 outros professores ficaram estupefatos. Como professores, não deveríamos ter visto algo também. Um instante depois, Naburos embanhou sua espada e caminhou lentamente de volta ao seu assento. Ela disse, vou te ensinar pessoalmente no futuro. De volta ao seu assento, suas emoções continuavam instáveis. O diretor, observando a irritada Naburos, lembrou-se cuidadosamente de suas palavras. Ensinar pessoalmente. O diretor entendeu que ela já havia aceitado Lonan como seu discípulo. Ele perguntou a Lonan, você passou, por que veio para Phillips Royal Academy? Ao ouvir isso, Lonan abaixou a cabeça. Memórias começaram a surgir em sua mente. Então ele disse, para não deixar arrependimentos. Mas mais precisamente, era para garantir que sua irmã não tivesse arrependimentos. Após responder, Lonan deixou o... sala de exames. Sem arrependimentos, hein? O diretor sorriu. Isso é bastante problemático. Eu nem sei como ensiná-lo. O professor loiro perguntou, por que uma reação tão grande de todos vocês? Que truque aquele garoto usou? O diretor disse, truque? Não, mais precisamente deveria ser chamado de talento. Enquanto isso, o manequim que Lonan havia cortado de repente se abriu, e então caiu no chão. Os 2 professores ficaram atônitos, porque cortar um manequim com um único golpe era um sonho inalcançável para todo candidato. Do outro lado, Lonan ficou parado do lado de fora, lembrando-se daquela mulher com a espada. Mesmo seu eu passado não teria tido confiança completa em derrotá-la. Portanto, sua escolha de vir para a Academia Real Phillips foi correta. Aqui ele poderia definitivamente aprender muito conhecimento desconhecido para ele em sua vida anterior. Em seguida, ele caminhou em direção ao local da prova escrita. Em seguida veio exame escrito. Para alguém que passou um mês inteiro lendo livros como ele, deveria ser fácil. Após o teste, Lonan ficou estupefato. Será que alguém realmente conseguiria resolver esses problemas? Do outro lado, Maria ficou surpresa ao ver sua expressão. O que esse cara estava fazendo? Ele não leu livros por um mês inteiro? Como ele poderia se sair tão mal? Ao lado dela, a Sam falou hesitante. Você deu a ele 2 mochilas de livros, uma para matérias de guerreiro, outra para matérias de mago. Parece que ele pegou a mochila de mago. Maria ficou pasma. Ela disse, que cara tolo, nem sabendo o que estava lendo. Assim, quem sabe quanto tempo passou. Maria puxou Lonan e disse, pare de reclamar. O exame prático pesa mais. Você vai ser. Bem... Enquanto isso, os resultados do teste saíram rapidamente. Todos olhavam ansiosos, esperando ver seus nomes aparecerem. A Sam passou, prático 12º, escrito primeiro. Maria passou, prático 9º, escrito nono. Os 2 se olharam ao receber os resultados, então se abraçaram felizes, dizendo, nós passamos. Maria disse, você é o primeiro na prova escrita, embora seja um empate triplo. Pequeno fofo, você é realmente incrível. A Sam riu infantilmente, eu só tive sorte. Então Maria se virou para perguntar a Lonan, mas a cena diante dela parecia errado. Lonan, pálido como a morte, disse, meu nome não está lá. Os 2 ficaram chocados e disseram, isso é impossível. Abra bem os olhos e olhe novamente. Nesse momento, uma explosão soou por trás. Uma fênix se manifestou. Ela soltou uma longa risada e lançou uma bola de fogo. Voou direto em direção a Lonan. Após a explosão, várias palavras grandes apareceram antes de... Lonan, prática primeiro, escrita 5.712. Então isso significa que todos nós passamos. Isso é ótimo. Mas Lonan rapidamente percebeu algo aterrorizante. Se ele estava em primeiro, significava que aquela pessoa estava atrás dele. Isso não foi bom. Lonan imediatamente sentiu uma intenção assassina fria vindo por trás. E se aproximando lentamente de trás, estava ninguém menos que o santo da espada, Tulifan. Ele não permitiria que ninguém o superasse na esgrima. Ele perguntou, você é o primeiro? Mas Lonan não queria causar problemas. Ele disse, eu não sei. Tulifan disse, pare de fingir. Lonan abriu as mãos e disse, sou o primeiro só porque você diz isso? Você tem alguma prova? Ouvindo isso, Tulifan deu uma risada fria e com uma velocidade incrível balançou sua espada em direção a Lonan, apenas ser bloqueado. Tulifan disse, esta é a prova. Se você não fosse o primeiro, não poderia bloquear minha espada. Agora você precisa provar que sua habilidade com a espada é superior à minha. Lonan ficou um pouco irritado. Ele pensou,
Ele poderia enganá-lo, mas esse cara não mudou nem um pouco. Lonan disse, então, veja atentamente. Lonan saltou para trás para criar distância e balançou sua espada. Chulifan ficou surpreso. Como um golpe poderia produzir 3 energias de espada, então ele levantou a mão para bloquear o ataque, mas a força poderosa fez os dedos de Chulifan tremerem incontrolavelmente. Lonan perguntou, e aí, está satisfeito agora? Mas, inesperadamente, Chulifan atacou Lonan novamente, dizendo, hoje, um de nós deve morrer. Lonan entrou em pânico e apressadamente o instigou a acalmar. Caiu, mas os olhos de Chulifan ficaram cada vez mais ferozes. Seus ataques subsequentes tornaram-se cada vez mais violentos. Foi exatamente por isso que Lonan temia encontrá-lo. Esse cara era obcecado demais com a esgrima. Se isso continuasse, ele provavelmente usaria sua tempestade de aura. Quando a aura colide com a aura, seria difícil resolver. Sem outra escolha, Lonan se virou e correu. Ao ver isso, Chulifan ficou mais irritado e disse, o que você está fazendo? Como pode dar as costas a um inimigo durante a batalha? Mas inesperadamente, Lonan correu para trás de Azan, usando-a como escudo. Chulifan não ousou atacar imprudentemente. Mas ele disse, seu covarde usando uma mulher como escudo. Lonan sorriu. Era o mesmo de sempre. Esse cara não havia mudado nada, ainda valorizando o código de cavaleiro mais do que a própria vida. Então Lonan audaciosamente deu um soco, quebrando diretamente o nariz de Chulifan. Ele perdeu a capacidade de lutar como resultado. Vendo nisso, Lonan rapidamente chamou por Azan e Maria. Então eles fugiram rapidamente, desaparecendo sem deixar rastro, deixando Chulifan atônito. Nesse momento, os seguranças da Academia Real Philips chegaram apressadamente ao tumulto. Ao ver a cena, entrou em pânico imediatamente. Como alguém ousaria machucar um jovem mestre da família real? Ele perguntou imediatamente. Por favor, diga-me como o criminoso era. Vamos capturá-lo imediatamente. Chulifan disse. Não se preocupe com isso. Não me trate como um jovem mestre. Estou aqui como estudante. Além disso, tivemos um duelo justo. Depois de falar, Chulifan se sacudiu e disse. Vocês não precisam lidar com isso. Eu mesmo vou resolver. Então ele abaixou a cabeça, apenas para descobrir uma rachadura em sua espada. Esta espada era feita dos materiais da mais alta qualidade. Incrivelmente duro. Então Chulifan sorriu e disse, interessante. No dia seguinte, Lonan e Azan foram para a floresta nos subúrbios, porque queriam encontrar aquele rio lendário. Mas Lonan procurou no mapa por muito tempo sem encontrá-lo. Isso exauriu Azan. Mas o que mais a preocupava era o incidente de ontem. Azan disse, Chulifan é o herdeiro da família do Grão-Duque. Você não tem medo da vingança dele? Lonan disse, ele é uma boa pessoa, apenas obcecado demais com esgrima. Ele tem suas próprias crenças e princípios, nunca intimida os fracos. Ele é um nobre exemplar. Aposto que ele dirá que tivemos um duelo justo, caso contrário já estaríamos presos. Azan assentiu e disse, você está certo. Mas Lonan parou em seu caminho porque eles finalmente a encontraram. As lendárias fontes de Fernando, conhecidas como as veias mágicas. Aqui as pedras absorvem magia para se tornarem gemas. As ervas daninhas absorvem magia para se tornarem ervas, porque a concentração de magia é incomumente alta. Mas Lonan não sentiu nada especial. Ele estava simplesmente seguindo as instruções do professor Marin para chocar o ovo aqui, para deixar o ovo absorver mais magia e chocar uma besta fantasma mais forte. De repente, Azan vagamente sentiu algo inquietante. Ela disse, Lonan, por que está tão quieto aqui? O professor disse que este lugar está repleto de magia. Deveria haver inúmeros animais nidificando aqui. Lembrado disso, Lonan também se sentiu inquieto. Não só estava quieto, mas havia também um cheiro forte no ar. Lonan sorriu e disse, parece que chegaram antes de nós. No segundo seguinte, 5 flechas foram disparadas contra Lonan da floresta, e cada flecha estava imbuída com abundante magia. Felizmente, Lonan reagiu rapidamente. Em um instante, usou sua espada para derrubá-las. Droga, Lonan disse. Azan, encontre uma pedra para se esconder. Então, ele caminhou na direção do ataque. Lonan liberou toda a sua aura e avançou com uma velocidade explosiva. A 3.000 metros de distância estavam 5 membros de Caliporo. Eles analisaram. Ele cortou 5 flechas impregnadas de magia com um único golpe. Quem é ele? O homem de cabelo roxo sentiu problemas e rapidamente ordenou que seus subordinados se dispersassem. Ele planejava emboscar Lonan por todos os lados, mas inesperadamente, para pegar todos de uma vez, Lonan começou a gritar, parem o ataque, eu sou seu aliado. O homem de cabelo roxo ficou atordoado. Vendo que ainda estavam desconfiados, Lonan continuou. Eu sou Anut, o cão mais jovem da ramificação Adama. Ao ouvir isso, eles apareceram, mas o homem de cabelo roxo ainda estava desconfiado. Quem é esse cara, usando o mesmo título que eu? Cão de caça. No entanto, Lonan conseguia claramente falar sobre os assuntos internos deles, o que deixou o grupo muito conflituosas. Na verdade, essas eram coisas que Lonan tinha aprendido em sua vida anterior com a equipe de caça de gigantes. Havia uma pessoa chamada Anut. Sua posição em Calipuro havia alcançado o título assustador de lobo, até mais alto que o posto de cão de caça, então ele frequentemente se gabava de seus feitos gloriosos no acampamento, especialmente suas espadas de caça furtiva. Lonan ainda se lembrava vividamente. Lonan disse, se você não acredita em mim, por que não chama o seu lobo para conversar? Lonan sorriu e disse, só porque um idiota como você não consegue, não significa que eu não possa? Ao ouvir isso, o homem de cabelo roxo voou. Ficaria melhor em um abatedouro. Não vai acabar bem. Felizmente, um subordinado conteve o homem de cabelo roxo. O subordinado disse, se o que ele diz é verdade, matá-lo definitivamente levaria a um conflito com a filial Adama. Devemos deixar o lobo decidir. E essa confusão barulhenta também alertou o lobo. Próximo que se aproximou dizendo, eu não disse para ficarem quietos durante a caça. A forte pressão assustou todos, deixando-os imóveis. Apenas o homem de cabelo roxo caminhou em direção ao lobo careca e contou-lhe tudo em detalhes. Depois de ouvir, o careca disse, esta floresta é nossa. Território. O que você está fazendo aqui? Lonan sorriu. Finalmente o atraiu para fora. Lonan aproveitou a despreparação deles e, com um golpe, matou os 4. Então ele avançou em direção ao lobo careca, um clarão da lâmina da espada. A cabeça do lobo careca foi separada do corpo, mas Lonan poupou especificamente o homem de cabelo roxo. Lonan disse, eu não te avisei? Você não terá um bom fim. Um momento depois, todos os dedos do homem de cabelo roxo foram cortados. Uma dor intensa varreu ele. Ele imediatamente caiu de joelhos em agonia, incapaz de ficar em pé. Vendo isso, Lonan jogou o mapa para ele, dizendo, marque todas as localizações das suas filiais no mapa e eu pouparei. Você
O homem de cabelo roxo hesitou. Trair os camaradas também não terminaria bem, mas a aparência aterrorizante de Lonan o subjugou completamente. Ele chorou. Eu vou escrever, tá bom? Lonan olhou para sua impecável espada de ferro preto e disse: use os dedos para escrever. Pouco. Depois o homem de cabelo roxo marcou todas as localizações e entregou o mapa a Lonan. O homem de cabelo roxo disse: você prometeu que me pouparia, certo? Lonan guardou o mapa lentamente, então rapidamente puxou sua espada, cortando o homem de cabelo roxo ao meio. Ele disse: claro que não, porque não muito longe dali havia evidências de seus crimes. Animais, tanto grandes quanto pequenos, todos brutalmente mortos. A ação ao ver isso vomitou a refeição anterior, mas ainda está preocupada se as ações de Lonan foram cruéis demais. Lonan disse: eles são todos criminosos procurados que merecem execução. Estamos fazendo uma boa ação. Tendo dito isso, Lonan abaixou a cabeça e diante dele estava o passarinho azul. Cadáver. Até ele tinha morrido. Quão desolado o professor Marin estaria. Foi então que o ovo de pássaro azul em seu bolso começou a vibrar. Lonan rapidamente estendeu a mão para tirá-lo. Deve querer ver a mãe uma última vez, mas a Sam de repente ficou apavorada. Lá. Lonan. O que é aquela coisa? A Sam tremia de medo. Lonan olhou na direção que ela apontava. O sangue do animal estava flutuando para cima, no ar e se juntando. À medida que a massa de sangue crescia cada vez mais, Lonan imediatamente colocou a mão na espada, assumindo uma postura de combate. Naquele momento, o ovo do pássaro azul em sua mão se libertou sozinho e flutuou lentamente para o ar. No segundo seguinte, todo o sangue começou a girar freneticamente ao redor do ovo e foi absorvido em grandes goles. Até mesmo o sangue de um convergido à distância. A Ação escondeu-se atrás de Lonan e disse: talvez devêssemos voltar. Lonan olhou fixamente para o ovo e disse: não sei o que está dentro, mas deve ser extraordinário. 2 minutos e meio depois, o ovo do pássaro azul parecia ter... depois de se fartar. Lonan olhou para ele, perplexo. No segundo seguinte, uma rachadura apareceu na casca do ovo, e essa rachadura rapidamente se espalhou para outras áreas. Lonan ficou contente. Estava finalmente chocando. Vamos abrir bem os olhos e ver bem esta criatura extraordinária. Mas antes que Lonan pudesse ver claramente, ele... atingido por isso, Lonan cobriu o nariz dolorosamente e disse: tão rápido, o que foi isso? E o que apareceu diante deles foi uma criatura estranha, completamente preta. Lonan disse: isso não parece nada com um pássaro. Ação disse: poderia ser um dragão? Lonan estava espantado ao ouvir isso. Ele disse: Ação, você está falando sério? Ação disse: sim, isso corresponde à descrição que li nos livros. Depois de um tempo, Lonan ficou confuso novamente. Ele disse: com quem o pássaro azul cruzou para produzir essa coisa? Lonan tentou estender a mão e tocá-lo, e a pequena criatura cooperou, acariciando seu dedo, mas ao pensar em como machucar seu rosto bonito, Lonan disse irritado: Ação, vamos ter uma refeição extra esta noite. A pequena criatura ficou assustada, então rapidamente usou magia de cura, curando rapidamente todas as feridas de Lonan e voou para acariciar o rosto dele. Só então ele o perdoou. Este pequenino tem habilidades de cura. Quantos mais segredos ele tem? Ação disse: vamos dar-lhe um nome primeiro. Mas nesse momento parecia ter sentido algo. Seu rosto escureceu. De repente, disparou em uma direção. Parece que detectou algo. Vamos segui-lo rapidamente. E o alvo da pequena criatura acabou sendo um membro sobrevivente do gangue de caçadores furtivos. Ele tinha acabado de ir ao banheiro. Quando voltou, sua casa tinha sumido, e ele se escondeu nas proximidades, testemunhando o processo de eclosão. Ele estava apavorado e fugiu imediatamente. Mas após correr por tanto tempo, ainda foi pego pela pequena criatura incrivelmente rápida. O caçador furtivo ficou apavorado, tropeçou em um galho. A pequena criatura imediatamente usou seu poder para absorver o sangue das feridas dele. Pare, Sita, você vai matá-lo. A voz de Lonan de repente ecoou. Ação perguntou intrigado: Sita, esse é o nome que você deu? Lonan disse: sim. Você gosta? Sita mostrou uma expressão feliz. Então Lonan voltou seu olhar para o caçador furtivo e disse: você está bem, Anut? O caçador estava tão assustado que caiu de joelhos, dizendo: graças a você, estou bem. Mas como você sabe meu nome? Lonan colocou sua espada no pescoço dele e disse: você não precisa saber disso, senhor caçador furtivo falante. Então ele estava aquele que se gabava de sua caça furtiva no acampamento da vida passada de Lonan. Anut negou: não. Sou apenas um corredor, Lonan disse. Isso é temporário, você subirá a uma posição mais alta depois. Então Lonan sorriu e disse: quero que você me ajude com algo. Depois que a pequena Sita chocou, Lonan retornou ao capital imperial, mas ele também fez uma coisa pelo caminho, e foi essa coisa que os enriqueceu. Acontece que a água das fontes Fernando que eles coletaram era abundante e pura mágica, então foi comprada por um preço astronômico pelo pai de Maria. A Ação disse: vamos agradecer ao professor Marin. Lonan concordou, porque ele ainda precisava contar a ele sobre a morte do passarinho azul. Mas o professor Marin estava em uma viagem de negócios e não voltaria por muito tempo. Sem escolha, os dois tiveram que partir. No caminho, a Ação perguntou a Lonan: o que você vai fazer com esse dinheiro? Lonan caiu em contemplação. Como ele foi o primeiro no exame prático, tinha uma bolsa integral e não precisava pagar a mensalidade. E depois de amanhã seria a cerimônia de matrícula. Então não havia tempo para gastar esse dinheiro. Então Lonan trouxe sua irmã, Eli, para cá. A irmã do campo nunca tinha visto tal mundo, ora maravilhada com os prédios magníficos, ora atraída por coisas que ela nunca tinha visto antes. Mas o que ela mais se importava era com seu irmão. Ela disse: por que você está mais magro de novo? Você não tem comido direito. E Lonan ainda pacientemente disse que estava bem, pedindo para ela não se preocupar. Então Lonan ansiosamente pegou a mão da irmã, dizendo: vamos, quero te levar a um lugar. Ao chegar no destino, sua irmã ficou pasma. Ela sabia que seu irmão tinha ganhado algum dinheiro recentemente, mas era necessário ir a uma loja tão luxuosa. No entanto, Lonan não se importou com a despesa, confirmando repetidamente com: loja, tudo isso pode ser entregue em casa, certo? O funcionário sorriu amplamente e disse: claro. Porque este vestido já era o 15º item que Lonan havia comprado. Sua irmã não conseguia acreditar que o irmão, antes preguiçoso, agora estava tão realizado. Então ela começou a correr animadamente. Lonan apressadamente pediu para ela se acalmar. Lonan disse: vamos à oficina do ferreiro. Minha espada foi danificada por um bastardo. Antes que ele pudesse terminar, assim que ele abriu a porta, viu Chulifan. Lonan ficou chocado e disse: por que você está aqui? É um perseguidor? Chulifan explicou. Estou aqui para pegar a minha espada recém-comprada. Minha espada foi danificada por você. Você sabe disso, certo? Os olhos de Chulifan ficaram cada vez mais ferozes, e Lonan retrucou desafiadoramente: um perseguidor é um perseguidor, não invente desculpas.
Lonan puxou sua espada com raiva e disse: "Deixe-me mostrar o que uma espada danificada parece." "Como?" Chulifan também colocou a mão em sua espada. Justamente quando as tensões aumentaram entre eles, sua irmã se interpôs entre eles. Lonan disse: "Irmã, você está enganado, aquele cara ali é o bastardo." Mas sua irmã o repreendeu. "Lonan, eu já te disse para não usar linguagem desagradável, como você ousa retrucar?" Então ela se virou para pedir desculpas a Chulifan por a grosseria do irmão, mas essa cena fez o coração de Chulifan disparar desenfreadamente, como se ele tivesse caído num abraço suave. Chulifan assumiu toda a culpa e prometeu assumir a responsabilidade. Ele disse: "Sério? Você é tão gentil?" Ele segurou a mão de Chulifan e disse: "É maravilhoso que Lonan tenha um amigo como você. Você vai cuidar bem do Lonan, certo?" Chulifan corou e disse: "Claro. Vou compensá-lo com uma espada." Primeiro, Chulifan tocou seu peito, mas percebeu que não tinha trazido dinheiro, então tirou o emblema da sua família e disse: "Este é o símbolo da nossa família. Você pode usá-lo em qualquer lugar. Se você quiser comprar uma espada, vá à oficina de ferreiros na Rua Rouge. Eles têm 500 anos de história. Pessoas comuns não podem entrar, mas com isso você pode entrar. Espero que eles possam forjar uma boa espada para você." Depois de falar, Chulifan saiu trêmulo. Lonan ficou perplexo. É realmente o Chulifan que eu conheço? Será que ele percebe o que está fazendo? Este emblema da família Granzia poderia comprar um vilarejo inteiro. Pouco depois, a cerimônia de matrícula começou pontualmente. O diretor Clayton falou primeiro: "A cerimônia de matrícula começa agora oficialmente. Recebam os talentos da 70ª87ª turma." O que se seguiu foi o longo discurso do diretor, fazendo Lonan começar a bocejar. Mas, de repente, o diretor interrompeu seu discurso. Ele estalou os dedos. No segundo seguinte, fendas espaciais apareceram no ar. Num piscar de olhos, todos os presentes foram transportados para uma arena, em meio a expressões de choque de todos. O diretor apenas sorriu e disse: "Agora vamos dar aos alunos seniores e juniores uma chance de se conhecerem." No segundo seguinte, o diretor os teleportou para o Coliseu. O que estava prestes a acontecer era um encontro entre calouros e veteranos. Ao invés de um encontro para se conhecerem, era mais uma competição para determinar a superioridade. Os vencedores receberiam mais recursos educacionais. De um lado estavam os calouros, Lonan e espadachim sagrado Chulipin. Do outro lado estavam os 4 melhores guerreiros do ano passado. Primeiro lugar, Nazul. Segundo lugar, Borama. Terceiro lugar, Karen. Quarto lugar, Alina. Cada um possuía uma força notável e cada um era especializado em diferentes estilos de luta. Todos antecipavam esta partida tensa. Nesta academia cheia de prodígios, quem reivindicaria o título de campeão da academia? O diretor disse: "Este é um duelo muito significativo, não só pode determinar vencedores e perdedores, mas também ajuda a entender as forças uns dos outros e fraquezas. Vocês podem escolher livremente os oponentes, mas isso é injusto pelos calouros. Então vocês também podem desistir. Desistir não é vergonhoso." Ao ouvir isso, Lonan ficou furioso. O diretor estava claramente menosprezando os calouros. Já que as coisas tinham chegado a este ponto, por que não usar essa oportunidade para provar a sua irmã que ele não seria intimidado na escola? Lonan teve um lampejo de inspiração. Ele acenou com a mão para parar o diretor. Ele disse: "Posso fazer uma sugestão? Já que podemos escolher livremente, por que não deixá-los vir todos de uma vez?" As palavras de Lonan deixaram os estudantes mais velhos atordoados. Seus olhos se encheram de choque e um toque de raiva. Isso era uma novidade na história da Phillips Academy. Então o diretor consultou vários professores. Estes também estavam sem saber o que fazer. Apenas Nabirose fortemente apoiou. Ela também queria ver que outras cartas Lonan tinha na manga. Ela disse: "Se as coisas saírem do controle, eu... intervenha." Vendo a confiança de Nabirose, o diretor concordou relutantemente. A partida continuou. Primeiro round, Lonan contra os 4 alunos do segundo ano. Na plateia, sua irmã ficou ansiosa ao ouvir isso. Ela gritou para Lonan: "Tenha cuidado. Se você sentir perigo, desista imediatamente." Lonan apenas sorriu e acenou, indicando que sua irmã não devia se preocupar. Com o comando do diretor, a partida começou. Nazul avançou a uma velocidade incrível. Lonan desviou para evitar. A velocidade desse cara era obviamente várias vezes maior do que a de Maria naquela época. Então Alina também atacou com 2 pequenas adagas. Lonan bloqueou todos os ataques dela. Aproveitando que Alina bloqueou a visão de Lonan, Karen avançou. Lonan, vendo que não podia evitar, rapidamente levantou sua espada para bloquear, mas a força poderosa lançou Lonan a vários metros. Mas um perigo maior estava à frente, pois atrás de Lonan, Borama já havia levantado seu grande espada. Ele disse: "Não diga essas coisas na sua próxima vida. Eu originalmente queria lutar com você de igual para igual." Borama desceu sua espada com força total. Este golpe foi rápido e feroz, e os outros 3 já estavam preparados para os ataques subsequentes. Impressionante, esse nível de coordenação deve ter sido praticado por pelo menos 2 anos e meio, até Lonan teve que elogiar a sua trabalho em equipe. Mas num piscar de olhos, Lonan desapareceu da vista deles, fazendo-os errar o alvo. Que velocidade é essa? Antes que Alina pudesse se surpreender, Lonan avançou em alta velocidade contra eles. Em seguida, ele começou seu ataque, desferindo golpes pesados em cada um dos 3, derrotando-os. Em seguida, veio o duelo entre o espadachim mais forte de 2 classes. Borama estava ansioso, ele imediatamente avançou com sua espada, mas no momento em que Lonan balançou sua espada, ele viu a sombra do professor Nabirose em Lonan. A sua aura já atingiu o nível do professor. Assim que Borama ficou surpreso, um relâmpago de luz de espada. Lonan já havia completado seu golpe. Quando Borama recobrou os sentidos, sua grande espada já havia sido destruída por Lonan. Lonan apenas sorriu. Seus olhos provocadoramente olharam para os do professor. Após a vitória de Lonan, o local ficou silencioso por alguns segundos e então irrompeu em aplausos estrondosos. Ninguém esperava esse resultado. Um calouro derrotou os 4 melhores veteranos. Ouvindo os aplausos altos, os 4 derrotados ficou imóvel. Nazul olhou para sua espada quebrada, aceitando que ele e Lonan não estavam no mesmo nível. Borama caiu de joelhos em desespero, mas Lonan só queria provar à sua irmã que ele não seria intimidado na academia. Então ele fixou o olhar na irmã. Sua irmã estava entusiasmadamente segurando a gola de um estranho, dizendo: "Você viu isso? Esse é o meu irmão." Lonan no palco pensou por um momento e decidiu simplesmente encenar.
Ele caminhou lentamente até a frente dos quatro, colocando educadamente a mão no peito, até mesmo se curvando a 90 graus. Ele disse: "Obrigado por aceitar meu desafio, aprendi muito hoje." Essa cena deixou Sam completamente aturdido. O que Lonan estava fazendo? Ele tinha comido algo estragado. Os quatro também se olharam com perplexidade, surpresos que esse cara poderoso fosse tão educado. Borama pulou de emoção, então segurou a mão de Lonan e disse: "Você não precisa ser tão modesto." Então ele levantou a mão de Lonan e declarou: "Você é o vencedor." E a cena dos dois conversando e rindo fez sua irmã acreditar que Lonan tinha crescido. Ele até conseguia se dar bem com seu superior agora. Abaixo do palco, uma garota de cabelo roxo assistia à cena. Ela curvou levemente os lábios e disse: "Ele realmente é um garoto interessante." O tempo rapidamente mudou-se para a noite. A academia havia preparado um banquete para os novos estudantes. A cena à sua frente deixou a Sam perplexa. Apenas um banquete podia ser tão luxuoso. Maria apenas sorriu ao ouvir isso, porque tais ocasiões eram muito comuns para ela. Então ela começou a comer carne em grandes bocados. A Sam então perguntou a Lonan: "Você despediu-se da sua irmã?" Lonan disse: "Sim. Antes de partir, ela me lembrou de comer direito e não brigar com os colegas. Levei muito tempo." Para tranquilizarla, para su seguridad, incluso envié a Sita para protegerla. Después de escuchar esto, Sam dijo con alegría: "Realmente eres un hermano cariñoso." Después de explicar todo esto, Lonan tomó una pata de pollo y estaba a punto de ponerla en su boca, pero inesperadamente Shulifin apareció detrás de él. Él dijo: "Realmente confundido. ¿Qué asuntos importantes podría tener este joven maestro rico?" Shulifan asintió, luego sacó un pequeño cuaderno y preguntó: "¿Dónde vive la señorita Ellie? ¿Está lejos de aquí?" Lonan se sintió sin palabras y Shulifan continuó preguntando: "¿Cómo están las condiciones de la carretera de regreso a casa? Las medidas de..." Ella, o no hiciste nada en absoluto. Eso sería terrible. Lonan replicó con enojo. "Envié un dragón volador para protegerla. Un dragón volador es más fuerte que cualquier mercenario." Pero esta respuesta hizo que Shulifin se sintiera incómodo. "¿No hará daño el dragón a la señorita Ellie?" Lonan dijo: "Ella es mi hermana. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Quién crees que eres para ella?" Esta pregunta dejó a Shulifin perplejo. Justo en este momento incómodo, una chica de pelo morado se acercó. Ella dijo: "Qué escena tan interesante. El joven maestro de Grancia es realmente tan hablador." Al escuchar esta voz, Shulifin preguntó con desdén: "¿Por qué estás aquí buscándome?" La chica ante ellos era Elizabeth Acalusia, clasificada en primer lugar entre los nuevos estudiantes de magia. Ella sonrió y dijo: "No te equivoques, no estoy buscándote." Pero por Lonan, Shulifin respiró aliviado. Dijo: "He dicho lo que quería decir, puedes ir a buscar a quien quieras", y se preparó para irse. Pero después de unos pasos se detuvo y dijo: "Creo que debería enviar a algunos guardias de Grancia para protegerla." Pero Lonan le dijo que desapareciera rápidamente después de escuchar esto. Un momento después, Sam tiró de la ropa de Lonan, mirando nerviosamente a Acalusia. Ella dijo: "Esa persona, ella es muy fuerte, pero incluso enfrentándose a oponentes que han perdido su capacidad de lucha, ella aún no muestra piedad. No estoy de acuerdo con ese enfoque." Acalusia dijo inocentemente: "Eso solo fue darle una pequeña lección." Luego Acalusia cambió inmediatamente su comportamiento. Metió la mano en su pecho, sacó un broche morado y se lo entregó a Lonan. Lonan lo tomó. Miró fijamente el emblema en su mano. En una vida anterior, alguien también le había dado un broche similar, invitándolo a unirse. Ese era el gran comandante Andershan Acalusia. Elizabeth le dijo con confianza a Lonan: "Con tu fuerza, pasar la prueba del patriarca sería fácil." Elizabeth dijo: "Creo que sabes lo que esto significa, y creo que tomarás una decisión sabia." Luego se dio la vuelta para irse, pero volvió la cabeza y dijo: "Un lobo que se queda en un redil de ovejas demasiado tiempo también se convertirá en oveja." Después de eso, se fue con varios seguidores. El corazón ansioso de Sam final... Escuela. Diferentes puntajes en los exámenes de ingreso resultaron en un trato muy diferente. Los estudiantes con puntajes medios vivieron en la Entidea Hall disfrutando de habitaciones individuales y una cafetería de autoservicio, mientras que el 30% inferior estaba todo apiñado en una pequeña casa de madera. Entre ellos había algunos jóvenes maestros nobles. Normalmente exigían habitaciones individuales y sirvientes, pero los profesores les explicaban pacientemente: "Ninguno de estos están disponibles, y si quieres bañarte, hay baños compartidos en el pasillo. Si no estudias mucho, todavía vivirás aquí el próximo semestre", dijo el profesor antes de irse, dejando solo a los nobles jóvenes mirándose entre sí. Mientras tanto, el 10% de la élite, incluyendo a Lonan, vivían en el salón Navados. Era simplemente magnífico y espléndido. Incluso Lonan estaba asombrado. Podía imaginar la mandíbula de Sam cayendo al ver tales arreglos. En ese momento, los documentos sobre la mesa captaron su atención. Eran introducciones de cursos y formularios de solicitud. Los estudiantes de élite tenían el derecho de elegir sus propios cursos, pero para alguien analfabeto como Lonan, estaba muy curioso sobre todos los cursos aquí. Sin embargo, había escuchado que los estudiantes de primer año no debían elegir demasiados cursos, lo cual le dejaba en conflicto. Al final, la curiosidad prevaleció sobre todo. No importa, él seleccionó todas las divertidas. Después de completar el formulario, Lonan miró la solicitud sobre la mesa con satisfacción. Había elegido casi 2/3 de todos los cursos. Él dijo: "Ya que soy un genio, debería hacer lo que me plazca." Pero pronto se arrepintió. Poco después de comenzar la clase básica de esgrima, el maestro lo miró seriamente y dijo: "Estudiante, Lonan, ahora puedes graduarte." Lonan preguntó confundido. "Pero acabamos de empezar." El maestro dijo: "Estudiante, eso es exactamente lo que quería decir. Acabas de empezar y ya has demostrado perfectamente todas las técnicas de espada. Si te dejo quedarte, otros estudiantes dudarían de sus propias habilidades." Después de decir esto, el maestro le dio su primer cumplido del día, seguido por el segundo cumplido del profesor de tiro con arco y el tercer cumplido del profesor de caza. Esto volvía loco a Lonan, ya que todos lo echaron sin opción. Lonan
solo podía sentarse junto al río, cuestionando su vida, pero una voz sonó desde atrás. «Alumno, ¿no deberías estar en clase?». Era el profesor Naviroas de la academia. «Veo que ya has completado todos los cursos, ¿verdad?». Lonan dijo: «¿Todos los cursos son solo a este nivel? Está lejos de lo que imaginé». Naviroas sabía que era excepcional, pero completar los cursos el primer día seguía siendo difícil. Entonces Naviroas dejó su espada y dijo: «Ya que los cursos ya no pueden satisfacerte, déjame darte una lección adecuada». Le pidió a Lonan que le entregara su espada. Justo cuando Lonan estaba confundido, un haz de espada lleno de poder mágico pasó junto a él y causó una explosión considerable en su punto final. Antes de que Lonan pudiera sorprenderse, Naviroas dijo: «Este es el límite de tu espada rota. Incluso consumiendo una gran cantidad de poder mágico, solo alcanzó este nivel. Esto difícilmente se puede llamar un arma». Entonces Naviroas extendió lentamente su mano para agarrar su propia espada, moviéndose rápidamente hacia adelante con un corte. La misma postura, la misma técnica de espada, sin embargo, desató un poder decenas de veces más fuerte que antes. Esto absolutamente asombró Lonan. El agua salpicante incluso causó una fuerte tormenta alrededor de ellos. Mirando al sorprendido Lonan, Naviroas sonrió y dijo: «Ahora sabes lo que te falta, ¿verdad?». Con la misma técnica de espada y la misma fuerza, Lonan no podía entender por qué había tal diferencia. Naviroas explicó: «Necesitas un buen arma ahora y aprende a usar el poder mágico». Pero Naviroas estaba desconcertado sobre cómo podía demostrar una fuerza tan impresionante sin una buena arma o poder mágico. Mientras Lonan aún bajaba la cabeza, inmerso en la impactante técnica de espada que acababa de presenció, Naviroas dijo: «Aquí está el trato, Lonan. Ven a mi clase». Lonan se sorprendió y dijo: «¿Puedo? Tú eres un profesor de segundo año y yo solo soy de primero». Naviroas se dio la vuelta y dijo: «Mi permiso es suficiente y mi condición es que no traigas esa espada rota». El tiempo voló hasta las primeras vacaciones de la academia. Lonan le contó a todos sobre Naviroas. Luego se fue a la calle Ruishi, deteniéndose frente a la herrería de la familia real de Grancia. Planeaba comprar una buena espada. Asam dijo: «¿Es realmente la herrería de una familia noble? Parece que una ligera brisa podría soplar abajo». Lonan hizo una mueca y dijo: «Echemos un vistazo adentro. Aunque parece roto por fuera, tal vez esté aún más roto por dentro». Lonan estaba atónito. Había polvo y telarañas por todas partes, nada que se asemejara a la realeza en absoluto. Pero Shulifin nunca había mentido antes, pues justo cuando Lonan estaba confundido, una garra gigante de repente se extendió desde dentro de la puerta. «¿Quién está interrumpiendo mi sueño?». Entonces apareció un hombre lobo. Miró a todos con ojos poco amistosos y dijo: «¿Qué son ustedes?». ¿Haciendo aquí? Asam estaba instantáneamente aterrorizado y Lonan también estaba un poco sorprendido. El herrero era en realidad un hombre lobo. Al ver que nadie hablaba, el hombre lobo dijo más ferozmente: «¿Están todos sordos?». Lonan entonces sacó la insignia que Chulifun le había dado y explicó que estaba allí para familia, especialmente la de cabello rosado. «No veo ni un solo rasgo noble en ti», dijo el hombre lobo. «Tú no eres de la familia Gransea, solo servimos a los miembros de la familia Gransea». Después de decir esto, bostezó y se preparó para volver a dormir, pero de repente se detuvo y miró codiciosamente a Sam y dijo: «O puedo ofrecer una condición, déjame morder el brazo de este suave sujeto y tal vez acepte venderte una espada». Sam estaba instantáneamente aterrorizado, y antes de que Lonan pudiera estar de acuerdo, el hombre lobo comenzó a acercarse a Sam paso a paso, completamente inconsciente de que los ojos de Lonan ya estaban llenos de intención asesina. «¿Estás buscando la muerte?». Lonan le lanzó la espada al hombre lobo, enviándolo directamente a volar varios metros, pero la sensación en su mano era extraña, como si algo lo hubiera repelido. Mirando arriba, el hombre lobo de alguna manera se había puesto una armadura. Aunque bloqueó el golpe de espada, la fuerza poderosa aún rompió las costillas del hombre lobo. «¡Invisible! Armadura. Bueno, entonces simplemente la romperé». El hombre lobo estaba aterrorizado después de escuchar esto y explicó apresuradamente: «Esto fue solo una prueba, probando tu fuerza y la durabilidad de mi armadura, por eso te provoqué deliberadamente». Lonan obviamente no creyó esta excusa. Lonan dijo: «Se te ocurrió esa excusa bastante rápido». Al ver esto, el hombre lobo continuó suplicando misericordia, diciendo que quería confrontar a Chulifun en persona, lo que lo salvó. Lonan no lo perdonó porque creyera en sus palabras, sino porque no quería ver a Chulifun. Luego, Lonan guardó su espada. El hombre lobo también sonrió y se disculpó con Asam, diciendo: «En realidad, no como humanos, soy Didikan, el aprendiz aquí. Entra, te llevaré a nuestra forja». Luego, el hombre lobo llevó a todos adentro y presionó un interruptor oculto. En el momento en que se presionó, el suelo tembló violentamente y luego descendió rápidamente. Resultó que había un espacio oculto dentro y la verdadera forja de Capadocia estaba dentro, la forja más grande del imperio. El hombre lobo sonrió a Lonan y dijo: «Ya que has pasado mi prueba, tu arma está en mis manos, bajo el hombre lobo». Orientación: llegaron a esta tienda de herrería de 400 años de antigüedad, Capadocia. Al ver el talento sobresaliente de Lonan, el hombre lobo decidió llevarlo a encontrar al viejo enano, Dolan, para forjar una espada. Se rumoreaba que era un herrero viejo con más de 400 años de experiencia. Muchas de las espadas famosas del imperio fueron hechas por él, presentó orgullosamente el hombre lobo a todos. Pronto llegaron a la puerta. El hombre lobo dijo: «Para alguien tan mayor, también lo respeto mucho». Después de decir esto, el hombre lobo pateó la puerta con fuerza. Lonan estaba atónito. ¿Dónde estaba el respeto que prometió? Luego el hombre lobo entró sin cuidado y dijo: «Viejo, traje clientes». Pero la cara del viejo herrero ya estaba llena de intención de matar. «Didikan, no puedes entrar sin armar un escándalo, ¿verdad? Necesito silencio cuando trabajo». El hombre lobo anunció con orgullo que había traído a un cliente genio. Al escuchar esto, el herrero se interesó de inmediato, dejó de trabajar y se acercó. El hombre lobo dijo: «Es él».
La destreza con la espada definitivamente te sorprenderá, pero al mirar el rostro joven de Lonan, el herrero obviamente no lo creyó, así que sugirió que Lonan demostrara, y Lonan estuvo de acuerdo, pero tan pronto como sacó su espada de hierro negro, el anciano se la arrebató, miró la espada de Lonan en silencio durante unos segundos, y luego la rompió con un martillo. El rostro de Lonan se ensombreció, esta era la espada más perfecta que había elegido entre cientos. Lonan dijo con rabia, «¡Viejo tonto! ¿Sabes qué? ¿Qué estás haciendo?». El anciano señaló casualmente en una dirección y dijo, «Con una espada tan rota para la demostración, no puedo juzgar tu nivel. Las espadas aquí son miles de veces mejores que la tuya. Elige la que te guste y te la daré». Lonan se sorprendió al escuchar esto. Luego eligió una espada que le gustó, pero justo cuando la recogió, inmediatamente se sintió diferente de antes. Sin embargo, no estaba seguro de si el poder de la técnica de espada tendría una diferencia tan grande. Después de confirmar con el anciano que no necesitaba compensar los artículos dañados, Lonan blandió suavemente la espada de Mithril, adoptando la postura de usar una técnica de espada. Quería usar el movimiento de Naverus, aunque sin infundir poder mágico, el poder podría no ser tan grande. Pero cuando Lonan lanzó el corte, el horno distante realmente explotó en el lugar, y el poder destructivo a lo largo de su camino superó con creces la imaginación de Lonan. Lonan estaba atónito. Dijo, «Esto no era mi intención, ¿me crees?». El anciano suspiró sin esperanza. Después de todo, había dicho que no había necesidad de compensación, pero lo que sorprendió al anciano fue que este joven, antes él, estaba usando la técnica de espada de Naverus. Le preguntó a Lonan si era su discípulo. Lonan se sorprendió y dijo, «¿Tú también la conoces?». El anciano sintió y sus siguientes palabras dejaron a Lonan perplejo. Aún más, resultó que la espada de Naverus, la espada secreta elusa, era una de las pocas obras destacadas del anciano. Él le dijo a Lonan, «La diferencia de calidad en las espadas a veces puede incluso afectar el juicio de sus propias habilidades». Después de decir esto, el anciano le dio una palmada en la espalda a Lonan y dijo, «Hace muchos años que no veo a un genio como tú, pero tener demasiado talento también es un problema. Significa que tendrás dificultades para encontrar un adecuado arma. Primero, el material para forjar armas es un tema. Incluso esta espada de Mithril no puede soportar tu poder, así que debemos agregar materiales de forja más duros para ayudar en la forjando». Así que Lonan sacó algo de su bolsillo. Era la cáscara del huevo de un pájaro azul que Lonan había sido reacio a tirar. El anciano tomó la cáscara y comenzó a golpearla, pero la cáscara no mostraba signos de romperse. Los ojos del anciano se iluminaron. Dijo, «Este es absolutamente el material perfecto para hacer una buena espada. ¿Puedo usarlo?». Lonan asintió, ya que la cáscara de huevo ya no le servía. «Regresa en 2 semanas, prepararé la mejor espada del imperio para ti». Lonan sonrió con satisfacción, luego llamó a María y a Sam para irse, pero fue detenido por el anciano. Él dijo, «No puedo dejar que nuestro distinguido invitado se vaya con las manos vacías. Ustedes dos vayan a buscar a otros maestros. Mencionen mi nombre y los tratarán bien». El anciano habló mientras martillaba frenéticamente la cáscara. Dijo, «¡Qué sonido tan maravilloso!». Esta escena dejó a los 3 atónitos, pensando unánimemente que el viejo estaba loco. Ese día, en un nivel subterráneo más profundo debajo de Capadocia, había 2 personas con vestimentas extrañas. En realidad, estaban tramando cómo destruir Capadocia. La espada de Lonan estaría terminada y entregada en 2 semanas. Se decía que sería la espada más destacada del imperio. María y Asam también habían encargado sus armas, que serían caras, pero no les importaba, e incluso querían comprar más porque la persona que pagaba era Chulifun. Durante estas 2 semanas, Lonan solo podía vagar sin rumbo alrededor de la academia por aburrimiento, pero mientras caminaba, se detuvo porque el lujoso edificio de barcos de vela frente a él llamó su atención. Recordó vagamente que la ubicación de enseñanza de Naverus también estaba aquí. Ella le dijo a Lonan que viniera a clase solo después de conseguir un arma adecuada, así que Lonan planeaba esperar hasta tener su nueva espada. Pero justo entonces, Naverus ya estaba a su lado con una mirada asesina. Lonan giró la cabeza y dijo, «Buenas noches, profesora Naverus», pero Naverus inmediatamente agarró la oreja de Lonan. Ella dijo, «Hace mucho que no te veo. ¿No te dije que vinieras a mi clase tan pronto como consiguieras un arma?». Lonan quería poner excusas, pero Naverus no le dio la oportunidad. Ella lo arrastró hacia el aula diciendo, «Escucharé tus excusas en el camino». Lonan dijo, «¿Puedes soltarme primero? Me duele». Duele, y su conmoción también llamó la atención de una chica de pelo largo, que se detuvo a mirar. Poco sabía ella que el chico detrás de ella ya tenía malas intenciones. Deliberadamente chocó contra la chica y dijo, «No bloquees el camino, camina más rápido». La chica estaba confundida y bajó la cabeza para disculparse, pero él se volvió aún más agresivo. Él dijo, «Caminas tan lento como una tortuga. Si tienes tiempo, ve a practicar tus lecciones más, ¿entiendes?». La chica no quería causar problemas, así que tragó su enojo porque originalmente no tenía oportunidad de inscribirse aquí. Mientras tanto, al otro lado, Lonan y Naverus habían llegado a la sala de práctica. Navero dijo, «Todos lo conocen, ¿verdad? El nuevo estudiante que brilló en la competencia. Se llama Lonan y asistirá a clase con ustedes». Lonan se inclinó y dijo, «Soy Lonan, un estudiante de primer año en el departamento de guerreros. Un placer conocerlos a todos». La gente abajo comenzó a susurrar, «¿Es realmente tan fuerte? Él parece bastante débil». Lonan escuchó todo esto, pero afortunadamente no todos eran maliciosos. Todavía había 2 caras conocidas y amigables. Mirando hacia el otro lado, ese tipo, Chulifin, también estaba aquí. Justo cuando todos estaban a punto de comenzar a practicar, una chica abrió la puerta y entró. Ella dijo, «Lo siento mucho, profesor. Llegué tarde». Después de escuchar su voz, una sensación de familiaridad surgió en Lonan. A Naveros no le importó y dijo, «Primero toma un buen descanso. Acabamos de presentar a un nuevo estudiante. Ve y salúdalo». Luego el Metztoster, una chica se acercó. Ella dijo, «Encantada de conocerte, Lonan. Soy la asistente de enseñanza para la clase de segundo año, Andoshan». Lonan no esperaba volver a encontrarla de esta manera, Andoshan Akalutia. Durante la invasión de los gigantes tenía una habilidad de mando sin igual. Fue la primera comandante femenina del imperio, conocida en el mundo como la Dama de Hierro. ¿Quién podría haber imaginado que también tenía un lado tan gentil? Pero a juzgar por la situación actual, no tenía recuerdos de su vida anterior. ¿Debería contarles sobre su solicitud de ese momento? Pero, ¿cómo explicarlo? Lonan cayó en un dilema mientras miraba a Andoshan, y ella estaba siempre ocupado.
Esta persona dijo, mira, ¿está correcta mi postura? Esa persona dijo, la toalla aquí tiene un olor extraño. Ella solo podía lidiar con ellos uno tras otro. El gran comandante camarada estaba haciendo estas pequeñas tareas. En ese momento, el tipo que había estado dando problemas a Ando-chan se acercó y dijo, ¿qué tal un duelo conmigo? Al ver la confusión de Lonan, explicó, soy Calden del tercer año. Escuché que te desempeñaste brillantemente en la competencia y quiero aprender de ti. Pero Lonan no estaba interesado y rechazó amablemente, pero él persistió y dijo, oh, parece que he olvidado traer un arma. Le gritó a Ando-chan, oye, perdedor, tráeme mi lanza de práctica. Y Ando-chan se apresuró a buscarla. La cara de Lonan ya se había oscurecido. ¿Perdedor? ¿Sabe este bastardo de quién está hablando? Pronto Ando-chan trajo su lanza, pero Calden deliberadamente encontró fallas. De nuevo, dijo, idiota, ya he cambiado a una lanza corta, ¿no lo sabías? Luego usó la lanza larga para golpear a Ando-chan fuerte en la cabeza. Dijo, te metiste en esta escuela rogando a los instructores. ¿Es mucho pedirte que hagas estas cosas? Justo en ese momento, Lonan agarró su lanza. Mirándolo con intención asesina, dijo, yo, aceptar, vamos a luchar. Pero Calden comenzó a burlarse de los dos. ¿No querías luchar? ¿Es por este perdedor? ¿Son ustedes dos plebeyos mostrando afecto el uno por el otro? Antes de que él pudiera finalizó, Lonan le lanzó la lanza, luego señaló ligeramente con su espada. Calden fue enviado volando con una expresión seria y la larga lanza en su mano se rompió en 2 piezas. Lonan dijo, ¿no es esta la lanza corta que querías? ¿Te gusta? Calden se enfureció. Era un noble al que un plebeyo como él no podía aspirar. ¿Cómo se atrevía a humillarlo así? Entonces se lanzó con todo y arremetió con la lanza corta. Lonan simplemente esperó en su lugar hasta que la lanza corta estaba a punto de golpearlo antes de actuar. Con solo un casual movimiento de su espada, la lanza corta del oponente se rompió. 3 piezas. Lonan dijo, sí, me atrevo a humillarte. Calden estaba atónito, pero había más por venir. 1 corte, 2 cortes, 3 cortes, cada uno con la fuerza de 1000 libras, causando directamente que Calden perdiera el conocimiento. Entonces Lonan todavía no estaba satisfecho con su enfado. Afortunadamente, dijo, esto fue dentro de la academia. Si esto fuera afuera, realmente morirías. Los que observaban la batalla cercana estaban sorprendidos. ¿Calden realmente había perdido? Era un estudiante de alto rango en los grados superiores. Entonces Lonan caminó hacia estas personas porque estos chicos también habían tratado al gran comandante como un sirviente, así que Lonan no planeaba dejarlos ir tampoco. Lonan dijo, el siguiente es ese bastardo maleducado con la toalla. Si hueles, ¿no puedes lavarlo tú mismo? Lonan caminó enojado y dijo, ¿es el asistente de enseñanza tu sirviente? Esta escena asustó directamente a la chica. Afortunadamente, Ando-chan intervino para detenerlo y luego se paró frente a Lonan. Ando-chan no entendía por qué alguien que acababa de conocer haría tanto alboroto por una plebeya como ella. Lonan dijo, cualquiera puede ser humillado, incluso yo, pero excepto tú. Luego Lonan recordó las contribuciones del gran comandante durante la invasión gigante en su vida anterior. Dijo, al menos en este imperio nadie puede faltarte al respeto, y luego empujó suavemente a Ando-chan a un lado. Justo entonces la voz de Naveros sonó, «Detente, Lonan». Con ella vino una presión aterradora, haciendo que Lonan se congelara en su lugar de inmediato. No es que no quisiera moverse, pero su cuerpo no obedecía. Era una especie de miedo generado desde lo más profundo, como estar firmemente atrapado por la mirada de una serpiente de 2,5 metros de largo. Luego, Naveros miró a Lonan con severidad y dijo, «Puedo pasar por alto el asunto con Calden, pero debes». «Detente ahora». Lonan estaba muy insatisfecho con la inacción de Naveros. Hizo un gran esfuerzo, luchando por mover su cuerpo. Naveros miró a Lonan y dijo, «Te advierto una última vez, ¿te detendrás?» ¿O no? Lonan todavía no mostraba señales de ceder. Naveros se sentía impotente. Tendría que someter a este tipo primero. Cuando la gran serpiente abrió su sangrienta boca, Lonan sintió un violento impacto en la parte posterior de su cabeza. Cuando abrió los ojos, vio al gran comandante Ando-chan de su vida anterior. Aceptó el trabajo de comando en primera línea sin dudarlo. Aunque sabía que las personas en la primera línea estaban condenadas a morir, todavía estaba dispuesta a dedicarse a ello. El Imperio. Con otro parpadeo, la escena alrededor cambió. Fue el momento final cuando apareció el gigante de 8 alas. Ando-chan sonrió y le dijo a Lonan, «Por favor, no me perdones porque egoístamente te encomendé la tarea de proteger el Imperio». Lonan llamó urgentemente el nombre del gran comandante, pero inesperadamente esto era un sueño. Pero al girar la cabeza, Ando-chan realmente apareció ante él. Ella lo miró con ansiedad. Lonan dijo, «¿Estás bien, gran comandante?» Ando-chan dijo, «¿Qué gran comandante? ¿De qué estás hablando?» Lonan entonces se dio cuenta de que Ando-chan no tenía recuerdos de su vida anterior. Solo pudo sonreír tontamente. Ando-chan dijo, «¿Te enojaste tanto por mi culpa?» Lonan se sonrojó al escuchar esto y dijo, «No, soy muy elegante. Caballero, siempre he odiado su comportamiento desde que era joven». Pero Ando-chan pudo ver de inmediato que Lonan estaba mintiendo. Ella dijo, «En realidad no necesitas odiarlos, incluyendo a Calden. Esto es cosa mía». Lonan dijo algo enojado, «No puedo dejar que te traten así, incluyendo a la profesora Naveros. Estás dedicada a este trabajo, sin embargo, ella te ve siendo acosada y no hace nada». Ando-chan sonrió con amargura. «La profesora Naveros es una buena persona. No interviene porque le pedí que no lo hiciera. Para tomar este curso, uno debe ser un prodigio de la espada, y mi esgrima no ha tenido un gran avance en un año y apenas he comprendido el poder mágico. Ella me dio esta oportunidad. No solo no la resiento, sino que estoy agradecida con ella». Lonan se sorprendió al oír esto. En su vida anterior, Ando-chan tenía una presencia increíblemente fuerte. También tenía momentos en que se encontraba con obstáculos. Ella dijo, «Puedo manejar estos pequeños asuntos, pero gracias de todos modos, Lonan. Ya estoy acostumbrada a la mayoría, pero ser golpeada es bastante doloroso». Lonan permaneció en silencio durante unos segundos después de escuchar esto. Él dijo, «Quizás esta es la razón por la que podrías llegar tan lejos, eventualmente convirtiéndote en el gran comandante». Ando-chan se sorprendió al escuchar esto.
Ella dijo, ¿cómo supiste que ese es mi sueño? Aunque es difícil, definitivamente trabajaré duro. Lonan se quedó atónito al escuchar esto, y Andershan pensó que había hablado demasiado casualmente, apresurándose a explicar a Lonan. Aunque este sueño pueda ser poco realista, definitivamente no me rendiré. Mientras hablaba, Andershan miró la palma de su mano. Estas heridas fueron todas dejadas por la práctica. Esgrima, pero sus palabras ya habían puesto a Lonan en un dilema. Por un lado estaba la última voluntad de Andershan de su vida anterior. En aquel entonces, ella le había dicho a Lonan que le dijera a su yo actual que no luchara más por convertirse en la gran comandante, solo sé un sastre y vive una vida honesta. Mientras tanto, Lonan no pudo soportar desanimar al confiado Andershan. Incluso después de que Andershan se fue, Lonan permaneció en silencio. No sabía qué debía hacer, pero parecía que no importaba lo que hiciera. Sería incorrecto. Después de regresar a casa, Dolan envió una paloma a medianoche diciéndole a Lonan que fuera a Capadocia para recuperar su espada. Pero cuando llegaron a la forja, ni siquiera había alguien para recibirlos. Lonan estaba un poco enojado, así que pateó un casco en el suelo, haciéndolo volar. María dijo que definitivamente tenía algo en mente y Lonan no planeaba esperar más. Decidió entrar él mismo. Después de buscar un poco, realmente encontró el interruptor del ascensor. Con un temblor a su alrededor, el ascensor comenzó a descender, pero tan pronto como llegaron, Lonan estaba atónito porque Capadocia estaba envuelta en llamas furiosas y muchos herreros yacían en el suelo. Después del recordatorio de Asam, Lonan inmediatamente vio al culpable. Era un hombre de piedra de 2,5 metros de altura y todavía perseguía a un grupo de herreros. Después de pensar un momento, Lonan agarró a Asam, luego le dijo a María que regresara a la academia por refuerzos. Después, Lonan saltó mientras Asam usaba telepatía para controlar su descenso. Mientras tanto, los herreros finalmente no tenían fuerzas para seguir corriendo. Al ver esto, el hombre de piedra inmediatamente levantó ambos puños, listo para aplastarlos. En este momento crítico, el corte de Lonan destruyó directamente el brazo del hombre de piedra. Coincidentemente, sus problemas recientes lo habían estado molestando, así que descargaría sus frustraciones en este tipo. El hombre de piedra contraatacó con el brazo restante, pero justo cuando estaba a punto de golpear, Lonan simplemente desapareció en el acto. Había activado su campo de energía. En un abrir y cerrar de ojos, apareció en el hombro del hombre de piedra, seguido de un corte limpio y decisivo. La orgullosa armadura del hombre de piedra era como papel desmoronándose instantáneamente. Al ver esto, los ojos del herrero rescatado se abrieron como huevos. Luego Lonan lo pisó. Preguntó al anciano qué había sucedido aquí. De ellos, aprendió que no hace mucho, docenas de hombres de piedra habían emergido repentinamente de debajo de la tierra. Comenzaron a romper cosas sin decir una palabra. Nada se salvó. Aún peor, habían capturado a algunos herreros. Dolon, quien estaba forjando la espada de Lonan, estaba entre ellos, pero Didikan había ido a rescatarlos, aunque era hábil en la forja, no en la lucha. Después de escuchar esto, Lonan sintió que la situación era grave. Inmediatamente ordenó a Asam y Sida que se quedaran y ayudaran a los heridos. Asam preguntó, ¿entonces qué vas a hacer? Lonan se giró hacia la dirección en la que los hombres de piedra se habían retirado. Definitivamente iba a rescatar a Dolon, porque la espada todavía estaba con él. Bajo tierra, Dolon agarró la espada con fuerza y dijo, agradezco que vinieras a salvarme, pero realmente no necesitabas venir. El que estaba frente a él era Didikan, quien ya estaba gravemente herido, pero aún así protegía al anciano de los hombres de piedra. Él dijo, deja de hablar tonterías y corre. Pero el anciano simplemente se quedó allí diciendo, tu armadura invisible probablemente no funcionará. Contra él, Didikan estaba furioso. Dijo, en un momento como este, ¿todavía dices cosas tan desalentadoras para desanimarme? Si crees que puedes hacerlo mejor, adelante con esa espada en la mano. Pero al escuchar esto, el anciano abrazó la espada aún más fuerte. No puedo insultarla con mi terrible habilidad con la espada. Mientras él habló, incluso comenzó a adorarlo, Didikan estaba sin palabras. Este viejo loco obsesionado con las armas me matará tarde o temprano. En ese momento, el hombre de piedra decidió no seguir escuchando su conversación. Levantó sus puños y golpeó con fuerza, pero este ataque fue bloqueado por Didikan, aunque lo hirió gravemente, incluso rompiendo su armadura invisible. Justo cuando Didikan estaba a punto de morir heroicamente, un destello rojo llegó a una velocidad increíble, seguido de innumerables tajos. El hombre de piedra colapsó instantáneamente y se desmoronó mientras Lonan aterrizaba con gracia. Dijo, déjamelo a mí. Didikan dijo sorprendido, ¿cómo llegaste aquí? ¿No había incontables hombres de piedra en el camino? Lonan giró su cabeza y declaró con calma, todo está solucionado. Didikan dijo, ¿es eso posible? Ni siquiera pude derrotar a uno. Didikan se volvió instantáneamente obediente, agradecido de haber sobrevivido a la espada de Lonan cuando lo había enfurecido. Lonan dijo, dame eso. Cosa, ¿no es esa la espada para mí? Dolon dijo, sí, eso es correcto. Aquí tienes, aunque la funda aún no está terminada. Digna de ser la mejor espada del imperio, se siente grande para sostener, no se siente su peso en absoluto. Que lo prueben. Frente a varios hombres de piedra de 2,5 metros de altura, Lonan lanzó casualmente una energía de espada. Su abrumador poder destructivo los destrozó completamente. Lonan estaba atónito. ¿Cómo podría tener una fuerza tan poderosa? La expresión del anciano bastaba para mostrar su satisfacción con el espada. Él dijo, ¿cómo está, Lonan? ¿Te gusta esta lamanja? Ese es el nombre que obtuve del astrólogo. Esta espada no pesa nada, pero su dureza supera a la del Mithril 100 veces. No solo eso, tiene una propiedad especial. Cuando toca la sangre, incluso tiene habilidades regenerativas. Se podría decir que esta espada se adaptaba perfectamente a todos los atributos de Lonan, y ya no tenía que preocuparse por su tosco manejo de la espada. Dañando la hoja, Lonan elogió al anciano profusamente, deleitándolo. Que su trabajo fuera reconocido era sin duda el sentido de la vida del anciano, pero Didikan los interrumpió diciendo, necesitamos irnos de este lugar rápidamente. Sin embargo, Lonan caminó hacia los niveles más profundos. Dijo, tú lleva al anciano y ve primero. Todavía hay un montón de ratas aquí abajo, y ellos están... Grandes ratas. Didikan dijo con confusión, ¿ratas? ¿De qué estás hablando? Lonan dijo, estoy familiarizado con los hábitos de los gigantes de piedra. Normalmente no actuarían en grupos, y mucho menos atacarían activamente a los humanos. Después de hablar, Lonan volteó los escombros, revelando un patrón misterioso en la parte posterior de su cabeza. Todos se sorprendieron al verlo.
entenderlo. Este tipo de patrón era desconocido incluso para Dolon, que había vivido por más de 400 años, pero podía estar seguro de que la resonancia mágica aún perduraba en el patrón. El otro lado estaba usando este método para hacer que los gigantes de piedra se volvieran locos. Dolon dijo, ¿quién crees que haría algo así? Lonan sacudió la cabeza y dijo, no lo sé, pero mientras vaya más profundo, definitivamente podré hacerlo salir. Con eso, Lonan comenzó. Moverse. Avanzó rápidamente hacia las profundidades mientras observaba cuidadosamente el entorno. Efectivamente, descubrió huellas humanas y eran de 2 tamaños diferentes. Lonan continuó adelante. Incluso encontró piedras de detección mágica, pero al estar completamente desprovisto de poder mágico, las activó. Sin alarmas. Pronto, Lonan llegó a la parte más profunda de la cueva, pero no sorprendió a su presa. En lugar de eso, se ocultó habitualmente. Luego comenzó a observar su entorno. Lo primero que llamó su atención fue un enorme hombre de piedra dorado. Debajo había 2 figuras con aspecto humano. Estas 2 no eran llamativas, pero comparadas con los hombres de piedra ordinarios, parecían pequeños juguetes frente al hombre de piedra dorado. Hombre, aunque todavía estaba en un estado latente, su poder destructivo era inimaginable. Justo cuando Lonan estaba pensando en cómo lidiar con esto, la mujer de túnica blanca habló de repente. Alguien debe haber irrumpido. A juzgar por cómo se está cortando rápidamente el control de los gigantes de piedra uno tras otro, debe haber una tercera parte involucrada. El hombre de túnica blanca dijo entre dientes, ¿qué deberíamos hacer? No quedan hombres de piedra, y este hombre de piedra dorado aún no se puede usar. ¿Por qué no subimos y los matamos a todos? Al escuchar esto, la mujer vestida de blanco inmediatamente negó con la cabeza. Number. La mayoría de las instalaciones de herrería ya han sido destruidas. La tecnología de fundición y fabricación de armas del Imperio retrocederá muchos años. Eso es suficiente. Por el contrario, si nuestras identidades son expuestas, esa persona no se quedará de brazos cruzados. Después de escuchar, el hombre de la túnica blanca se quejó un poco, pero finalmente acordaron. En ese momento, el olor a azufre en el cuerpo de Lonan llamó su atención. Era el residuo de haber matado a los gigantes de piedra comunes. El hombre de la túnica blanca dijo, con razón, mi cuerpo se siente con picazón. Después de hablar, lanzó un hechizo de bola de fuego a Lonan. Cuando la bola de fuego estaba a punto de golpearlo, Lonan reaccionó, pero después de una explosión, el hombre de túnica blanca descubrió que la bola de fuego no había alcanzado su objetivo. Él dijo, eres bastante ágil, ¿qué tal si te ato primero? Después de hablar, lanzó un hechizo de inmediato. En un instante, numerosas cadenas de fuego rodearon a Lonan. La velocidad de acumulación de poder mágico era rápida. Estos 2 definitivamente no eran ordinarios. Personas. El hombre de túnica blanca dijo, dime rápidamente quién eres y cómo hiciste que nuestras piedras mágicas de detección fueran ineficaces. Lonan se levantó y dijo, eso es lo que quería preguntar. ¿Quién? ¿Estás? No me importa lo apasionada que sea su relación, solo díganme sus nombres. La actitud dura de Lonan inmediatamente despertó el interés del hombre de la túnica blanca. La mujer de la túnica blanca habló repentinamente. Estamos perdiendo el tiempo. Pero al hombre de la túnica blanca no le importaba en absoluto. Dijo, disfrutemos de esto por adelantado. Cuando este imperio esté sumergido por la luz de las estrellas, no habrá oportunidad. Y esta frase precisamente tocó el punto sensible de Lonan, porque los gigantes invasores habían mencionado tener esa habilidad. Después de hablar, levantó su brazo para contraatacar, y esta acción agotó con éxito la paciencia de Lonan. Con un destello de la hoja, el hombre de la túnica blanca perdió su brazo y la parte inferior de su cuerpo. Solo acuéstate. Obedientemente, la mujer vestida de blanco se quedó paralizada. Edward ni siquiera había tenido tiempo de reaccionar, y Lonan no había sentido la sensación de cortar hueso, así que estos 2 probablemente no eran humanos, pero en su enojo no le importó mucho. Directamente agarró el mujer vestida de blanco por la garganta y dijo, solo responde a mis preguntas amablemente. Si no quieres terminar como él, solo responde a mis preguntas. Al ver que no podía liberarse, Cyril inmediatamente lanzó un escudo mágico para alejar a Lonan. Lonan dijo, ¿entonces no planeas obedecerme? Mientras hablaba, Lonan tocó burlonamente el escudo. No, malo, muy sólido, pero al segundo siguiente, Cyril estaba estupefacto. Con un destello de la hoja, su escudo se hizo añicos. Imposible. ¿Cómo podría un corte físico afectar la magia? Antes de que pudiera pensar más, la espada de Lonan había atravesado su cuerpo. El movimiento violento también hizo que la capucha de su túnica blanca se cayera, revelando su rostro y orejas largas. Pero esto no llamó la atención de Lonan, pisó fuerte a la mujer debajo. Él no dijo, medio elfo, ¿cuál es tu propósito? La atención de Lonan estaba completamente en la mujer, completamente inconsciente de lo que había detrás de él, y detrás de él una enorme bola de fuego se dirigía hacia él. Lonan reaccionó rápidamente, balanceando su espada para bloquear el ataque. Miró hacia adelante. Las extremidades cortadas de Edward de alguna manera habían vuelto a crecer, pero estaba usando docenas de tentáculos retorcidos para imitar extremidades. Edward dijo enfadado a Lonan, déjala. Parece estar muy preocupado por la mujer. Lonan lo entendió de inmediato, sacó su espada del cuerpo de la mujer, pero menos de 2 segundos después le clavó la espada en el muslo. Lonan dijo, se está escapando. El dolor intenso hizo que la mujer gritara de agonía, pero los ojos de Lonan nunca se detuvieron en ella. En su lugar se concentraron en Edward. Lonan dijo, o vienes conmigo obedientemente o ella pierde sus extremidades. Ella no tiene tu habilidad regenerativa, ¿verdad? Edward tembló de rabia, pero finalmente bajó la cabeza, luego extinguió las llamas en sus manos, diciendo, está bien, iré contigo. Lonan asintió con satisfacción. Sería problemático si realmente murieras, pero en ese momento vio a Cyril sonriendo locamente. Lonan la miró con confusión, sin notar el brazo del hombre de piedra dorado que venía hacia él desde atrás. Cuando Lonan quiso esquivar, era demasiado tarde. Solo pudo recibir el golpe. El poderoso impacto lo envió volando decenas de metros. Aunque la fuerza fue tremenda, ambos sabían que este golpe no sería fatal. Edward caminó hacia Cyril. Él preguntó, ¿todavía puedes caminar? La mujer asintió. Gracias, distrajiste su atención, así que tuve la oportunidad de controlar al gigante de piedra.
Aunque solo pude controlar un brazo del gigante de piedra, él debe estar seriamente herido. Edward dijo, tú regresa a la iglesia primero y reporta la situación aquí. Yo me encargaré de él y luego volveré. Cyril asintió. Ten cuidado, es un monstruo con cara de niño. Edward dijo, lo sé, no actuaré imprudentemente de nuevo. Antes de terminar de hablar, las extremidades de Edward se separaron nuevamente. Lonan reapareció frente a los dos, luego lanzó incontables cortes, cortando a Edward directamente en cintas. Lonan dijo, ¿dónde crees que puedes ir? ¿No te dije que tengo muchas preguntas para ti? Cyril retrocedió con miedo, luego sacó apresuradamente un pergamino para lanzar un hechizo. Lonan, forzando su cuerpo herido, se acercó paso a paso. Pero justo entonces, el hechizo de inmovilización de Cyril tuvo éxito. Lonan no pudo avanzar ni un paso más, luchó desesperadamente, pero permaneció inmóvil. Aún así, Cyril no se atrevió a acercarse. Ella dijo, no puedo garantizar que podamos vencerte, pero mi prioridad ahora es informar de vuelta. Mientras hablaba, un portal se iluminó detrás de ella. A punto de entrar, añadió resentida, descubriré todo sobre ti, luego lo quitaré. Observando a Cyril desaparecer lentamente en el portal, Lonan estaba reacio, gritando una y otra vez, no vayas. Habiendo finalmente encontrado una pista sobre los gigantes, ¿cómo podía dejarla escapar? No puedo dejar que esa escena vuelva a suceder. Detente, gritó Lonan con su último aliento. Sin embargo, en ese momento, una luz extraña apareció de repente a su alrededor. Cyril se sorprendió al descubrir que su cuerpo tampoco podía. Muévete, una voz de mujer resonó. Yo también tengo muchas preguntas. Naverus activó su campo de energía y apareció. Cyril se quedó atónito, pensando que ella podría escapar fácilmente, pero no esperaba que llegara un ser aún más poderoso. Naverus dijo, bien hecho. Lonan dijo, tu tiempo también es bueno. Naverus se sintió aliviado. Aún podía hablar tonterías, así que no estaba en peligro de morir. Luego ella dirigió su atención a Cyril. Ella dijo, demos la bienvenida a nuestro invitado primero. Incluso temblando de miedo, Cyril no había renunciado a escapar, pero al segundo siguiente, una mano delgada se extendió desde atrás. Naverus le agarró la cara diciendo, atacar la forja es un delito grave, pero lo que más me enoja es que te atreviste a herir a mi discípulo. Espera lo que va a suceder a continuación. La cara de Cyril, apretada hasta volverse azul, fue levantada bruscamente, y delante de ella había una gran serpiente atacándolos. Cyril dijo, lo siento mucho, Starlight. Después de hablar, Cyril colapsó debido a un fuerte shock mental, y sus palabras hicieron que Lonan estuviera aún más seguro de que la aparición del gigante estaba relacionada con su organización. Naverus envainó su espada y se acercó diciendo, ¿lo hiciste? Bueno, pero reportaré tus logros por separado. Pero Lonan dijo, cuando mencionaste lo que sigue, ¿te referías a enviarlos a la prisión de Lodosán? Nab Ilros asintió con la cabeza. Sí, parece que conoces ese lugar. A Lonan de inmediato le recorrieron escalofríos por la espalda, porque Lodosán era una prisión flotante en el mar donde los gritos y lamentos nunca cesaban. Los carceleros usaban todos los medios para hacer confesar a los criminales que se rebelaban contra el imperio. Casi nadie entraba y salía entero. Lonan dijo, escúchame, maestro, por favor, déjame participar en el juicio de los criminales. Nab Ilros inmediatamente se negó, temiendo que el lugar cruel dejara un trauma psicológico en Lonan. Lonan dijo, por favor, esto es realmente importante para mí. Lonan usó un tono casi suplicante, porque no quería perderse ninguna pista sobre los gigantes. Era la primera vez que veía a este chico orgulloso inclinar la cabeza, pero aún así, ella todavía no estaba de acuerdo. Mientras tanto, aunque la forja de Capadocia estaba todavía en ruinas con la ayuda de la academia, los heridos se habían recuperado en su mayoría. María se secó el sudor diciendo, creo que casi hemos terminado. Ella había ganado un mérito considerable, llevando 7 u 8 cajas de suministros a la vez, y Asum también había gastado mucha energía usando hechizos de curación para salvar gente. Pero más que esto, Asum estaba más preocupado por Lonan, quien dijo que volvería pronto. ¿Pero estás hablando de mí? Al oír esto, los dos se sorprendieron y miraron hacia la voz. Lonan dijo, en el camino, escuché sobre lo que hiciste. María trajo refuerzos y Asum y Sita trataron a los heridos. ¿Alguno de ustedes está herido? Preguntó Lonan fingiendo estar bien. María dijo, más que nosotros deberías preocuparte por ti mismo. Y Asum, con una voz casi temblorosa, reprendió a Lonan. Claramente estás cubierto en heridas. Rápido, Sita, ayúdalo a sanar. Sita extendió su pequeña mano con preocupación, pero Lonan la rechazó. Estoy bien, ya he sido tratado, solo necesito algo de descanso. Lonan cambió de tema repentinamente. Miró fijamente a los dos culpables a lo lejos y dijo, tengo cosas más importantes que hacer ahora. Varias horas después, el convoy que transportaba a los criminales llegó al área de reunión. Aquí, la prisión de Lodosán enviaría a alguien a recibir a los criminales. Después de que Nab Ilros y Lonan esperaron un poco, un siniestro carcelero llegó montando un buitre. Luego, dos personas igualmente siniestras bajaron del carruaje, hablando en un tono escalofriante. Hola, señorita Nab. Ilros. Luego miró a los dos criminales en el suelo. La vista de Edward inmediatamente le interesó. Tenía algún tipo de capacidad milagrosa de autocuración. A los jueces les encantaría. Después de decir esto, se prepararon para irse con los dos. Te notificaremos después de que el interrogatorio haya terminado. Espero que sigas trabajando por la paz del imperio. Como las palabras cayeron, el carcelero desapareció de la vista de todos. Nab Ilros dijo, en una semana, Lodosán hará que lo cuenten todo. Te avisaré de inmediato cuando haya resultados. Eso es suficiente, ¿verdad? Lonan asintió con satisfacción. Eso es. Usted, maestro. Al mismo tiempo, sabía que esto era lo máximo que Nab Ilros podía hacer por él. Después de esto, Lonan regresó a la Academia Phillips para continuar su entrenamiento, y el trabajo de restauración en Capadocia progresó simultáneamente. El tiempo pasó rápidamente y varios días transcurrieron en la prisión de Lodosán. Los lamentos continuos nunca cesaron, y lo que esperaba a Edward y Cyril sería la tortura y el castigo más cruel. Él era un juez en la prisión, y la persona responsable de interrogar a Edward era él. Después de una semana de contacto íntimo, Karaka estaba muy seguro de que Edward lo había contado todo, así que notificó a Nab Ilros para que viniera. Karaka dijo, ¿quieres ver al criminal una vez más? Por favor, sígueme. En el camino te contaré los resultados del juicio. Luego guió a los dos hacia la prisión
prisión donde Edward estaba detenido. Lonan apenas podía creer que este aparentemente gentil anciano era un juez en Lodosan. Nab Ilros sonrió. Al principio yo también lo pensé, pero es la pesadilla de todos los prisioneros aquí. Todos los juzgados por él desean una liberación anticipada, que es en forma de muerte. Mientras caían las palabras, llegaron a la prisión interior. Justo entonces, Karaka dijo: la prisión no está lejos. Vienen de la nebulosa Kragle, que también es el nombre de su organización. Nab Ilros preguntó con confusión: esta es la primera vez que escucho este nombre. ¿Es una organización criminal similar a Kelípulo, Karaka? Dijo: sí, pero son más peligrosos. Primero, sus identidades son desconocidas. Segundo, el caso de incendio de Naranja y la explosión en la Academia de Ingeniería Mágica también lo están haciendo. En los grandes casos del año pasado, la mayoría fueron realizados por ellos. Lonan se quedó atónito tras escuchar esto. Si esta organización había hecho tanto, ¿por qué nunca había oído hablar de ellos en su vida anterior? Lonan preguntó: ¿mencionaron estrella o algo como la estrella descendente? Karaka dijo: es la primera vez que escucho estas palabras. Lonan dijo incómodamente: eso es lo que Edward dijo cuando lo atrapé, porque si él decía que venía del futuro, 10 años después, 3 hombres calvos con alas invadirían, y luz de las estrellas fue lo que dijeron. Nadie creería tales cosas. Originalmente pensando que el asunto terminaría aquí, pero inesperadamente el rostro de Karaka se oscureció. Lonan continuó: creo que está relacionado con su propósito, así que probablemente aún no lo ha sacado de él. En este punto, una aura aterradora hizo que Lonan cambiara su expresión, y la fuente era Karaka. Inmediatamente se puso su capucha en forma de pájaro, luego se dirigió hacia la prisión de Edward. Dijo: entiendo, parece que nuestro amigo aún no es lo suficientemente honesto, debería mostrar más sinceridad. Como el de... Las palabras cayeron, la puerta de la prisión se abrió lentamente, y la escena ante ellos dejó a Lonan sin palabras, porque los dos que antes eran arrogantes ahora habían sido torturados hasta quedar irreconocibles. Solo gemidos débiles probaban que aún estaban vivos. Karaka dijo: Edward es un amigo interesante, usa una magia negra única para regenerar su cuerpo. Mientras hablaba recogió un instrumento de tortura al rojo vivo. ¿Sabes cómo acercarte a este tipo de persona? Simple, usa esto para picarlo hasta que no pueda regenerarse. Después de decir esto, Karaka apuñaló fuerte. Edward solo podía gritar, y esto sucedió una y otra vez hasta que estuvo al borde de la muerte antes de que Karaka se detuviera. Karaka dijo: ¿ves? Nos hemos vuelto íntimos, al menos eso es lo que pienso. Pero Karaka cambió repentinamente de tema. Pero pensando que este tipo todavía se está escondiendo algo, me siento muy decepcionado. Los amigos no deberían guardar secretos, ¿no lo sabes? Pero Edward lloró que no había ocultado nada. Karaka no le creyó, luego giró la cabeza hacia Lonan. Entonces, ¿por qué escucho sobre la luz de las estrellas descendiendo por primera vez? Espero que esta conversación termine contigo. No, Cyril, porque con el mismo tratamiento probablemente moriría. Él dirigió su mirada a Cyril. Ella estaba temblando incontrolablemente, suplicándole que la matara rápidamente. Lonan estaba confundido en este punto. No deberían tener motivos para ocultar cualquier cosa. Lonan dijo: quizás no es que no quieran contar, sino que no pueden, como una especie de maldición de sello mágico. Al escuchar esto, Karaka de repente se dio cuenta, luego salió. Dijo: por favor, espera un momento, iré a buscar algo. Minutos después, Karaka regresó llevando algo extraño. Era una cosa fea parecida a un ojo, el ojo de la maldición. Se alimenta de maldiciones y personas. Karaka jugó con él en su mano por un rato, luego caminó hacia Edward diciendo: empecemos. Después de hablar, colocó el ojo maldito en la frente del otro. Al instante, innumerables tentáculos crecieron del ojo, luego perforaron profundamente la cabeza de Edward. El dolor intenso lo hizo gritar continuamente, hasta que 2 minutos y medio después, el ojo maldito se volvió azul, señalando el fin del proceso de limpieza. Karaka entonces habló: preguntaré de nuevo, ¿qué es la luz estelar descendente? Edward, respirando con dificultad, dijo: la luz estelar es una existencia eterna. Su bendición salvará a todos los débiles en esta tierra. Cyril se congeló al oír esto, diciéndole rápidamente que se callara. Y por la seguridad de Cyril, Edward podía... Solo continúa: el descenso de la luz de las estrellas es nuestro deseo de toda la vida. Eliminaremos todo y esperaremos su llegada. Karaka sintió que esto era demasiado complejo. Dijo: ¿quieres decir que algo está llegando, verdad? Edward asintió. Los niños de las estrellas. Al escuchar estas palabras, Lonan se llenó instantáneamente de disgusto, pero con respecto a los gigantes, todavía se negó a hablar. Lonan supuso que era la maldición la que restringía su discurso. Efectivamente, con la ayuda del ojo de la maldición, Edward reveló el objetivo final de su organización. Eso era ayudar a los gigantes a eliminar obstáculos para su descenso sin problemas a la Tierra. Al escuchar esto, Lonan ya no pudo ocultar su ira, porque ellos eran los culpables de haber destruido el imperio en su vida anterior. Lonan avanzó paso a paso. El juez le aconsejó apresuradamente que se calmara. Lonan simplemente se acercó a Edward, luego tomó una respiración profunda y dijo: los niños de las estrellas que mencionaste son los Ahayud, ¿verdad? Al escuchar esto, los nervios de Edward se tensaron al instante. Dijo: ¿dónde escuchaste este nombre? ¿Cómo lo sabes? Pero antes de que Edward pudiera preguntar más, su frente se hinchó rápidamente. En poco tiempo, toda su cabeza estaba como un globo a punto de explotar. Lonan estaba impactado. ¿Va a estallar su cabeza? ¡Atrás! Karaka apartó a Lonan y luego desplegó inmediatamente un escudo mágico. Y en ese momento, la cabeza de Edward explotó. Un gran trozo de carne y líquido salpicó, pero todo fue bloqueado por el escudo. Luego, una voz firme vino de debajo de la máscara del juez. No esperaba esta situación. Esta maldición es más fuerte de lo que imaginaba, y puede haber más de una. Supongo que la primera parte de la maldición es no poder revelar su propósito a otros. Si se elimina la primera parte de la maldición, se activa la segunda parte, haciendo que sus cabezas exploten. Antes de que Lonan pudiera pensar más, la mano en su hombro se apretó de nuevo. Karaka lo miró intensamente. Señor Lonan, ¿qué es Ahayud? Si esto es un secreto dentro de la organización nebulosa Kregel, ¿cómo lo sabrías? Así que comenzó a reunir elementos mágicos. Poder, él dijo. Como juez de este caso, debo saberlo todo. ¿Puedes decirme? Lonan estaba asustado por la repentina y aterradora atmósfera, pero aún así, dijo con calma que era solo algo que había oído por casualidad. En el subsuelo de Capadocia fui el primero en descubrirlos. Si esta palabra te ha causado problemas, entonces yo... Lo siento, dijo Lonan mientras retiraba su mano. ¿Es suficiente esta explicación? Mirando a Lonan frente a él, Karaka estaba atónito.
Aunque no creía en las palabras de Lonan, su intuición le decía que este niño no podría hacer nada dañino al imperio, porque en sus ojos veía una firme voluntad ardiendo. ¿Era responsabilidad o creencia? No, ni lo uno ni lo otro, era ira hacia ellos. Justo en ese momento, Nab-Yuros desenvainó su espada directamente diciendo: ¡Detente! Un par de ojos brillantes y feroces miraron a Karaka. ¿Estás cuestionando a mi discípulo y lo haces frente a mí? Karaka dijo: Por supuesto que no, solo estoy confirmando. Ser cuidadoso con todo es mejor, ¿no es así? Al ver la apariencia dócil del otro, Lonan dijo: Me alegra que se haya aclarado nuestro malentendido. Pero Lonan sabía que había estado en peligro hace un momento, porque ese anciano también tenía la intención de juzgarlo. Mirando el ojo maldito intacto en el suelo, Karaka dijo: Es una pena perder un ojo maldito, pero generalmente tienen una vitalidad muy fuerte. Lonan cuestionó esto profundamente, preguntando: ¿Esta cosita es poderosa? Karaka dijo: Sí, y si miras con atención es bastante lindo, ¿te parece? ¿Te gusta tocarlo? Justo cuando Karaka estaba bromeando, descubrió horrorizado que el ojo maldito en su hombro se había vuelto azul. Eso significaba que había absorbido una maldición. ¿De quién podría ser? Tan lejos de Cyril, no podría ser de ella. ¿Podría ser él? Karaka se volvió para mirar a Lonan. Al usar el escudo mágico hace un momento, lo tocó brevemente. ¿Podría haber absorbido una maldición en ese instante? Karaka bajó rápidamente el ojo de la maldición. Caminó hacia Lonan, luego lo colocó en su mano. El ojo maldito se expandió visiblemente a un ritmo alarmante. Luego... Tuyo. Al escuchar esto, Lonan bajó la cabeza y no dijo nada, así que la razón por la que no podía usar el poder mágico era por la restricción de la maldición dentro de su cuerpo. Karaka dijo: Está bien si no quieres hablar de eso, solo recuerda una cosa, esta maldición es muy poderosa y llena de malicia. La conversación terminó. Allí, Lonan y Nab-Yuros se prepararon para irse. Karaka dijo: Una vez que descifre todas las maldiciones de Cyril, te lo notificaré. Nab-Yuros asintió y dijo: Entiendo, solo infórmame cuando llegue el momento. Luego Karaka se volvió para mirar a Lonan, pero el otro no reaccionó incluso después de mucho tiempo. Karaka dijo: Pareces preocupado. Al escuchar esto, Lonan finalmente volvió en sí. Lonan dijo: Desde que supe que he sido maldecido, he estado un poco preocupado. Karaka recuperó su expresión gentil y lo consoló. No te preocupes tanto, eres estudiante de Phillips. Hay alguien en la academia que ha investigado profundamente las maldiciones y que podría ayudarte. Él es el profesor secreto del departamento de magia. Después de tratar el asunto de la prisión de Lotosan, Lonan y Nab-Yuros partieron en un buitre, pero ser maldecido permaneció en la mente de Lonan y sus ojos comenzaron a picar. Esto lo hizo cada vez más impaciente, pero afortunadamente Karaka dijo que el profesor secreto podría tener una solución. Viendo su apariencia ansiosa, Nab-Yuros dijo con calma: Este es uno de los conocidos. Señales. Indica que la maldición dentro de ti se está debilitando. No te preocupes, pero ¿realmente no sabes quién te maldijo? Después de escuchar esto, Lonan sacudió la cabeza, incapaz de pensar quién haría tal cosa. Normalmente era tan amable y gentil que parecía imposible que alguien pudiera guardar un resentimiento contra él, pero Nab-Yuros no podía estar de acuerdo y solo podía secretamente girar la cabeza hacia la ventana, porque la escena de Lonan golpeando a Kalden todavía estaba vívida en su mente. Pero inesperadamente, Lonan habló para agradecer. Ella: Gracias, profesor Nab-Yuros, por detenerlo por mí. Ese viejo, sus ojos eran demasiado crueles. Si no fuera por usted, creo que definitivamente me habría arrestado con cargos inventados y obligado a confesar. Nab-Yuros sonrió y dijo: Esto es solo mi deber como entrenador, no hay nada que agradecerme. Lonan miró a Nab-Yuros. No solo era excelente con la espada, sino también una persona bastante agradable. Cuanto más la miraba, más le parecía una buena persona. Pero, curiosamente, ¿por qué no los había conocido en su vida anterior? Personas tan poderosas deberían haber aparecido en el campo de batalla. ¿Podría ser que la nebulosa de Kriegel les hizo algo? Lonan se sentía muy confundido. Era tarde en la noche cuando regresaron a Phillips, pero temprano a la mañana siguiente, Lonan fue ansiosamente a un lugar. El espacio de práctica especial del departamento de magia, Parque Columna de Piedra. Lonan inmediatamente vio a Andashan, quien había estado esperando por mucho tiempo. Nab-Yuros le había pedido que ayudara a Lonan a encontrar al profesor secreto. Saludó a Lonan con una sonrisa. Ha pasado un tiempo extremadamente enredado. ¿Cómo debería contarle sobre ese incidente? ¿Qué debería hacer? ¿Por dónde debería empezar? Olvídalo, solo sonríe primero. Lonan forzó una sonrisa torpe. Hace mucho que no nos vemos. ¿Cómo? ¿Están bien tus padres? Andashan se sorprendió después de escuchar esto. Luego asintió y dijo: Todo está bien, porque desde ese incidente Kaldan había tenido miedo cada vez que veía a Andashan. Cada vez que veía a Andashan repetidamente gritaba: Usé la lanza, no voy a cambiar. Aunque sonaba mal, en realidad también lo era. Lonan no esperaba que su pequeña acción trajera una sombra tan grande a Kalden. En ese momento, Andashan de repente cambió de tema. Escuché del profesor que quieres eliminar la maldición dentro de tu cuerpo, ¿verdad? Lonan asintió y dijo: Sí, alguien me dijo que viniera aquí a buscar al profesor secreto. Pero después de que Lonan echó un vistazo a los alrededores inquietantes, supo cuán excéntrica era la personalidad de este profesor. Andashan solo pudo reírse en acuerdo. Eso es correcto. Su oficina única no puede ser encontrada por alguien que no sea de la magia. Departamento, así que llamé a una compañera cercana de tercer año para que nos guiara, pero no parece haber llegado todavía. Al terminar de hablar, una figura morada apareció ante sus ojos, luego saltó a los brazos de Andoshan como un gatito. Y dijo en una voz dulce: Te extrañé, hermana Andoshan, esta es una nueva magia que aprendí. Andoshan la abrazó de vuelta. Yo también, Elizabeth. Largo.
Mucho tiempo sin verte. Lonan estaba sorprendido por esta escena. Esta chica de pelo morado definitivamente era Elizabeth Diacolousia, quien había estado hablando sin parar sobre bestias en ese momento. Lo siento por pedirte ayuda de repente, Elizabeth. Y hombre, algo surgió y quiero que me ayudes a encontrar al profesor secreto, dijo Elizabeth con una expresión de enamoramiento mientras besaba la mano de Andoshan. Mientras sea tu petición, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. En ese momento se dio cuenta de que Lonan estaba de pie al lado. Sus ojos se encontraron y ambos se quedaron en silencio. ¿Quién hubiera pensado que eran viejos conocidos? Lonan fue el primero en saludar. ¿Cuánto tiempo sin verte, Elizabeth? Esta escena hizo que Elizabeth se pusiera tensa al instante. ¿Cómo es que estás aquí? Pero aún más embarazoso fue su comportamiento hace un momento. Sin embargo, Elizabeth todavía llevó a Lonan en su viaje. Después de caminar durante mucho tiempo, llegaron a una casa antigua y el entorno se volvió cada vez más escalofriante. Lonan dijo con inquietud: ¿No estás planeando enterrarme aquí, verdad, Elizabeth, como precio por ver algo que no debería haber visto? Elizabeth dijo emocionada: No me llames así. ¿Y quién quiere enterrarte? Deja de hablar y solo sígueme. Elizabeth caminó hacia la casa con indignación y Lonan la siguió lentamente, detrás de ella. Sorprendentemente, el general estaba tan cerca de este niño, pero de nuevo, ambos eran miembros de la familia Okolusha. ¿Había alguna relación especial? Antes de que Lonan pudiera especular más, los dos entraron a la casa, pero lo que encontraron fue una anciana dormida. ¿Es ella la profesora secreta? Elizabeth se volteó y dijo: No te son emociones. Tenemos una etapa más que pasar. Elizabeth caminó lentamente hacia arriba, hacia la anciana. A pesar de las tablas del suelo que crujen bajo sus pies, la anciana no mostró signos de despertarse. Elizabeth levantó el brazo y empezó a recitar un hechizo. Caspa, lunaja, delirio, ábrete. Mientras hablaba, una explosión de magia púrpura se extendió instantáneamente. Lonan miró rápidamente a la anciana, pero su condición parecía no haber cambiado. De repente, los ojos de la anciana se abrieron rápidamente y su boca se abrió de par en par. En un instante, su boca era lo suficientemente grande como para tragarlos a ambos. Lonan retrocedió de inmediato con precaución, pero Elizabeth estaba inusualmente tranquila y dijo: No hay necesidad de alarmarse. Luego caminaron hacia la boca de la anciana. Una vez dentro, la vista se abrió completamente. Esta era una oficina compuesta por innumerables libros, Sefaracio. Lonan se sorprendió por esta vista. ¿Era solo la entrada? ¡Qué extraño! Justo cuando Lonan estaba impactado, una voz de repente sonó desde atrás. Así que eres tú, el discípulo que mencionó Naviros. Eres tal como lo escuché. A medida que la voz se desvanecía, Secret, que parecía tener solo 7 u 8 años, apareció ante Lonan. Justo cuando Lonan estaba sorprendido, Elizabeth hizo una reverencia al niño y dijo: Hola, profesor secreto. Al ver esto, Lonan entrecerró los ojos. ¿Cómo podría ser posible que este niño, que parecía tener solo unos pocos años, fuera un profesor? Secreto pareció notar la reacción de Lonan. Confusión. Él dijo: En realidad tengo más de 80 años. Solo me veo un poco joven por fuera, pero esto también es una especie de maldición. Lonan se rió al escuchar esto. No esperaba que hubiera algo tan interesante. Después de explicar todo esto, Secret chasqueó los dedos. Inmediatamente apareció un gran círculo mágico geométrico debajo. Los pies de Lonan junto con innumerables caracteres semitransparentes. Vamos a quitar la maldición ahora. Lonan miró los caracteres que emergían de su cuerpo y dijo: ¿Por qué tengo esta cosa dentro de mí? Secret dijo para sí mismo: ¿Cómo puede haber tantas maldiciones coexistiendo en un cuerpo humano? Y están en...